Todos pensavam que ele era um órfão solitário, mas ele se revela o arquidemônio mais forte e se casa com uma linda elfa branca. A história começa com um cavaleiro que encurrala uma mulher na floresta e a ataca com uma faca. A garota grita por socorro antes de tentar afastá-lo com um tapa, mas para seu choque e horror absolutos, no momento em que sua mão toca o rosto dele, toda a pele de sua cabeça se desprende, revelando uma camada horrível de carne vermelha por baixo. O cavaleiro revela ser um feiticeiro que quer cortar e usar o rosto bonito dela para cumprir um de seus feitiços. Assim que ele está prestes a esfaqueá-la, alguém se aproxima por trás e o agarra pela cabeça. O feiticeiro pergunta chocado quem é, apenas para o homem de cabelos castanhos chamado Zaquin devolver a mesma pergunta. Zaquin diz que estava tentando dormir um pouco, mas toda a gritaria em seu território arruinou seu sono. O feiticeiro percebe que Zaquin é um colega feiticeiro, e que errou ao invadir seu território, então tenta bajular Zaquin dizendo que, se o soltar, compartilhará os poderosos segredos de feitiçaria que descobriu em suas pesquisas. Zaquin responde friamente que não precisa aprender nenhuma magia que exija machucar pessoas e esmagar a cabeça dele em suas mãos, espirrando sangue por toda a garota, que simplesmente desmaia devido ao choque. Zaquin percebe imediatamente que pode ter ido longe demais e que definitivamente lhe causou algum TPT. Ele usa magia para limpar a cena do crime, fazendo com que tudo volte ao normal. O sangue do rosto da garota desaparece enquanto o cavaleiro recupera o rosto e jaz morto no chão. Depois disso, ele nota que a mulher usa uma cruz e percebe que ela é da igreja, o que é má notícia, pois os fiéis são inimigos jurados dos feiticeiros, e apesar de tê-la salvado, ele pode ser culpado pelo ataque. Ainda assim, Zaquin decide que isso não importa para ele, e resolve terminar o trabalho translocando-a para outra aldeia, esperando que a garota pense que tudo foi um sonho ao acordar. Ele tenta finalizar seu círculo de conjuração, mas algo interfere em sua magia, fazendo-a falhar. Ele se vira imediatamente para encontrar outro feiticeiro muito poderoso, chamado Barb, aparecer à sua frente. Barb olha para a cena estranha e pergunta o que aconteceu. Zaquin explica que estava apenas dando uma lição a um intruso que invadiu seu território. Barb discorda dele sobre chamar o outro feiticeiro de intruso, pois o único propósito dos feiticeiros é buscar poder, e outras pessoas são apenas combustível para se tornarem mais fortes. Zaquin permanece em silêncio diante dessa afirmação quando Barb sente que a mulher no chão tem muita mana emanando dela e que eles deveriam usá-la em sua magia. Mas Zaquin recusa, dizendo que não está interessado em magia sacrificial e cria um portal mágico novamente para translocar a garota para uma aldeia próxima. Ele tenta retornar aos seus aposentos para continuar seu tão necessário cochilo, mas Barb insiste que veio a Zaquin por um bom motivo. Ele revela que um dos 13 arquidemônios morreu, o que é suficiente para chamar a atenção de Zaquin. Os arquidemônios são o ápice da feitiçaria, e aqueles que conquistaram o título têm mana amplificada, e o poder de comandar feiticeiros de menor patente. Barb explica que o arquidemônio mais forte, chamado Marco, que viveu 1000 anos, morreu, e haverá um grande leilão por suas posses em seu território. Isso convence Zaquin a ir, mas ele fica irritado por Barb ir junto, pois sabe que Barb o convidou apenas para ser um parasita e usar seu dinheiro para comprar coisas. Eles chegam ao território dos arquidemônios, uma cidade movimentada chamada Quinoides. Já está transbordando de pessoas que vieram para o leilão, vendendo e comprando mercadorias, enquanto um grupo de escravos se senta em um beco escuro aguardando seus futuros mestres. Zaquin nota a segurança reforçada, e Barb explica que, ultimamente, alguns feiticeiros têm sequestrado muitas garotas com grandes quantidades de mana para usar em sua feitiçaria, o que causou pânico. Zaquin se pergunta por que alguém faria algo tão arriscado e provocaria uma briga contra a igreja, suspeitando que eles devem estar planejando invocar algo grande como um demônio. Os dois entram no salão do leilão e ocupam seus lugares enquanto o moderador tenta leiloar os itens para a plateia agitada. Barb aponta que estão no meio de uma multidão de celebridades, que inclui alguns dos feiticeiros mais poderosos sendo considerados candidatos ao assento do falecido arquidemônio Marco. Zaquin pergunta como os sucessores são decididos, ao que Barb responde que os 12 arquidemônios restantes debaterão e decidirão quem é o feiticeiro mais digno para receber o trono. Eventualmente, o moderador anima a multidão para o item final do leilão, que se revela ser uma elfa de raça pura, uma raça rara de seres mágicos que estão mais próximos de deuses e de seres da natureza do que de humanos. No momento em que Zaquin a vê, ele é dominado pela beleza dela, e seu coração começa a disparar. O moderador inicia o lance em 10.000 Twihuaus, e Zaquin imediatamente oferece 1.000 Yuhualamihdaus, o que surpreende a todos, incluindo Barb, que lhe diz que é muito dinheiro até para uma elfa, e pergunta para que feitiçaria louca ele planeja usá-la.
Zaquin apenas dá um sorriso tão perturbador que até assusta Barbie. Ele imediatamente pula para olhar de perto a elfa e nota uma corrente em seu pescoço. O moderador lhe diz que deve estar ali para impedi-la de escapar, mas ninguém conseguiu quebrar a coleira. Mais tarde naquela noite, nas profundezas da floresta onde fica o castelo de Zaquin, ele decide tentar ter uma conversa, mas seus anos como incel tornaram impossível para ele aprender a conversar com mulheres. Antes que ele pudesse dizer algo, felizmente, a elfa se manifesta e pede para fazer uma pergunta. Ele é imediatamente atingido pela doçura de sua voz, e tenta se fazer de desinteressado, mas em vez disso soa irritado quando lhe diz para perguntar. Ela se apresenta como Nef e com olhos tristes pergunta como vai morrer. Zaquin fica chocado com seu grave mal-entendido e imediatamente lhe diz que não vai matá-la, o que a faz acreditar que terá um destino pior que a morte depois de ver os dispositivos de tortura no quarto. Zaquin fica envergonhado porque nunca se livrou das coisas do antigo dono por pura preguiça. Ele dá a desculpa de que são apenas para decoração e insiste que, embora seja um feiticeiro, não tem interesse em torturá-la ou matá-la por motivo algum. Ele pergunta se ela tem família, mas ela afirma ser órfã e também uma criança amaldiçoada, mas não explica mais. Ela então pergunta que, se não for para sacrificar ou torturar, por que ele a comprou e por que ele ainda não pode se impar abertamente por ela. Ele lhe diz que ela não precisa saber disso. Ele se aproxima dela e lhe diz que eles deveriam procurar um quarto onde ela pudesse ficar. Ela interpreta isso como ele dizendo que ela escolherá onde morrerá, fazendo-o perceber que essa garota provavelmente foi escravizada muito jovem e foi informada a vida toda que seria vendida a um feiticeiro que a sacrificaria, tornando-se a única coisa em que ela acredita. Isso o lembra de sua própria infância difícil quando era órfão e tinha que roubar e lutar por comida, o que o torna mais simpático a ela. Ele lhe diz que a quer viva porque precisa dela, o que a surpreende, pois ninguém nunca lhe disse que precisava dela. Ele então começa a levá-la para cima e pergunta se ela tem medo de altura. Ela lhe diz que o deixará enforcá-la como ele quiser, mas o perplexo Zaquin grita para ela parar de falar sobre tortura. Ela se desculpa pelo velho hábito e de repente escorrega, mas ele a segura pelo braço e a arrasta para cima. Finalmente, ele abre um quarto no topo da torre e afirma que ela poderia tê-lo, apenas para ficar horrorizado ao ver uma guilhotina e uma pilha de caveiras lá dentro. Ela fica confusa com os sinais contraditórios dele e novamente oferece a cabeça, mas ele rapidamente cria uma pequena explosão de energia e destrói completamente tudo dentro do quarto, deixando-o vazio. Ambos entram e Nef, pela primeira vez, parece interessada ao ir para a varanda olhar a lua. Zaquin fica aliviado ao ver emoção em seu rosto, mas desapontado por não poder usar feitiçaria para conseguir a lua para ela. De repente, Nef pergunta se poderia ficar naquele quarto e Zaquin concorda feliz, iniciando a amizade deles. Nef não conseguiu dormir em seu quarto por ser tão inóspito, então dormiu perto do trono de Zaquin, enquanto ele não conseguia dormir devido ao nervosismo, pois nunca esteve tão perto de uma garota antes. Quando o sol nasce, ele decide pegar o café da manhã enquanto Nef finalmente acorda e dobra a capa de Zaquin que ela usou como cobertor. Zaquin logo volta com o café da manhã enquanto Nef o cumprimenta imediatamente com um bom dia. Acontece que ninguém o havia cumprimentado antes, então ele fica confuso sobre o que deveria dizer em troca e simplesmente lhe diz que pegou comida com uma carranca e imediatamente se arrepende. Ambos pertencem à gangue do chão e começam a comer enquanto Zaquin pensa porque ele é um fracasso tão grande. Nef percebe que ele está comendo a mesma coisa que ela, o que a confunde, e ela pergunta sobre isso. Isso o faz perceber que a comida que ele está comendo é muito sem graça e que apenas escravos e porcos comem assim. Ele percebe que sempre será uma decepção e começa a comer o pedaço de carne seca novamente quando de repente se lembra que essa é a única comida que ele conheceu em sua vida, pois quando era um jovem órfão era tudo o que podia pagar, e talvez um pedaço de pão mofado. Ele se pergunta que tipo de comida pessoas normais poderiam comer quando de repente Nef se manifesta e pede permissão para cozinhar para ele. Isso o pega de surpresa, pois ele nunca imaginou que poderia ter uma waifu de anime que cozinharia para ele. Ele imediatamente veste sua capa e diz a Nef que eles vão para a cidade comprar alguns mantimentos. Eles logo chamam um Uber, mas ele de repente percebe que não tem dinheiro, pois usou cada centavo para comprar Nef. Ele imediatamente age como uma mãe obcecada por saúde, e diz a Nef que eles vão a pé. Ele começa a pensar em maneiras de conseguir dinheiro, e se pergunta se deveria apenas ameaçar o motorista do táxi, quando de repente houve uma grande comoção e se vira para ver um grupo de ladrões roubando o motorista do Uber sob a mira de facas. Eles começam a capturar os passageiros para vendê-los como escravos.
Quando Zaquin percebe que isso parece estar desencadeando o TEPT de Nephi, já que ela provavelmente também foi escravizada assim, ele decide mostrar a Nephi como ladrões são cringe, e usa seu feitiço mágico para enviar uma explosão de raio como aviso, o que assusta os capangas que imediatamente decidem atacá-lo de uma vez. Um gordo obeso tenta atacá-lo com seu machado, mas Zaquin o supera parando seu golpe com 2 dedos antes de estilhaçar o machado em pequenos pedaços. Ele então finge socar o capanga, mas o empurra com um peteleco, o que é suficiente para arremessá-lo de volta em cima de outro ladrão. Os arruaceiros começam a chorar como crianças, como qualquer outro valentão, e pedem ajuda quando de repente um feiticeiro surge do nada. Acontece que esses capangas contrataram o feiticeiro para ajudá-los, e o idiota encapuzado imediatamente tenta assustar Zaquin produzindo um círculo mágico cheio de chamas ardentes, mas nosso arquidemônio está completamente imperturbável e afasta toda a parede de chamas sem nenhum esforço. Isso surpreende o idiota encapuzado, que imediatamente tenta um ataque de acompanhamento. Mas para sua surpresa, seu círculo mágico foi anulado, e agora está sob o controle de Zaquin, que simplesmente avança e usa um único dedo para criar uma explosão de raio tão extremamente forte que deixa uma cratera no lugar onde o cara encapuzado estava. Então ele se vira para os ladrões, pedindo para que o ataquem, o que os assusta horrores, e eles começam a fugir. Ele então se vira para Nephi novamente, esperando impressioná-la, e diz que ela não deveria se preocupar com esses valentões, pois todos sabem que eles são uns bobos. Para sua total surpresa, as pessoas perto do táxi imediatamente começam a agradecê-la por salvá-los, enquanto o nojento Furry lhe dá um saco de moedas de prata como agradecimento e também pede para que ele lhes dê sua proteção pelo resto do caminho até a cidade. Ele não consegue acreditar que dinheiro pode ser ganho tão facilmente, pois se lembra que destruiu muitos ladrões em seu bairro, mas ninguém o agradeceu antes, mas imediatamente percebe que é tudo por causa de Nephi, já que ele parece menos assustador com uma garota fofa. No caminho para a cidade, Nephi pergunta por que ele ajuda essas pessoas, e enquanto tenta dizer algo maneiro, ele acaba fazendo o papel de bobo mais uma vez. Ao chegar à cidade, ele começa a pensar para onde ir quando percebe que não sabe nada sobre as coisas que as garotas precisam para a vida diária. E mesmo que ele pergunte a Nephi o que ela quer, ela não exigirá nada. Ele de repente nota uma alfaiataria e decide entrar junto com Nephi, pois o lojista Furry imediatamente se assusta ao ver um feiticeiro entrar. Zaquin está bastante acostumado com isso, então ele simplesmente puxa Nephi para frente e diz ao Furry para pegar um vestido para ela. O Furry fica encantado com a beleza dela, mas também nota a coleira de escrava em seu pescoço. Ela age toda alegre e leva Nephi de volta ao provador, antes de vesti-la com um vestido extremamente minúsculo, que minha ex usava quando ia encontrar seus melhores amigos. Zaquin fica envergonhado e diz ao Furry para imediatamente colocar algumas roupas nela, caso contrário, ele queimará sua loja até o chão. O Furry imediatamente volta e logo sai com Nephi vestida com um lindo traje de empregada. O Furry explica que o vestido é feito de seda de alta qualidade, enquanto as botas têm propriedades curativas para ela. Zaquin pergunta se ela gosta do vestido, e pela primeira vez Nephi lhe diz que sim, ela gosta. Depois de comprar o vestido, eles seguem para a ferraria de um ferreiro que também se assusta com ele, mas se sente melhor depois de olhar para a linda Nephi. Ele diz ao ferreiro que quer que ele remova a coleira de Nephi, o que surpreende um pouco o ferreiro, mas ele a examina mesmo assim antes de dizer a Zaquin que a coleira tem magia forte e não pode ser removida muito facilmente. Ele então diz a Zaquin que a coleira não deve ser removida à força, pois isso pode acabar matando-a. Ele pergunta qual seria a melhor maneira de removê-la, e o ferreiro lhe diz para procurar a chave original. Zaquin se lembra que nem mesmo o moderador do leilão tinha a chave, então isso pode se tornar um problema. Zaquin agradece ao ferreiro e lhe dá algum dinheiro, mas o homem se recusa a aceitar o pagamento e o lembra que uma vez ele foi atacado por um grupo de ladrões enquanto chegava à casa de Zaquin. E naquela época ele salvou sua pele e destruiu os ladrões, enquanto o ferreiro e sua filha estavam com muito medo até para agradecê-lo adequadamente e simplesmente fugiram. Zaquin lhe diz para não se preocupar com problemas tão pequenos e sai junto com Nephi. Quando eles conseguem todos os itens de mercearia, já é noite, então Zaquin decide comer fora esta noite e leva Nephi a um restaurante próximo. Ambos se sentam juntos à mesa enquanto a comida é trazida para eles, mas ele percebe que Nephi parece muito desconfortável. Ela revela que em toda a sua vida nunca comeu assim, enquanto Zaquin pensa em como eles são parecidos em termos de infância. Ele a tranquiliza, e ela prova o pequeno tomate que a deixa maravilhada. E para agradecer a Zaquin, ela também o alimenta com sua própria colher, enquanto Zaquin a alimenta, e eles começam a agir como adolescentes cringe e apaixonados.
Os outros clientes riem deles, o que os deixa inseguros, e eles rapidamente saem na noite e voltam para o castelo. Na manhã seguinte, Zaquim acorda e encontra Nefi parada na frente dele com um sorriso, perguntando se ele gostaria de tomar café da manhã. Zaquim se levanta surpreso, mas feliz, perguntando se Nefi realmente fez comida para ele, e ela lhe diz que sim e que está no salão de jantar. Ele começa a andar, ele fica chocado no momento em que vê o salão de jantar, pois parece saído de um conto de fadas, já que antes parecia um cemitério. Mas Nefi o renovou e limpou completamente. Ele caminha em direção à cadeira apenas para ver um pedaço de pão recém-assado na mesa, o que o surpreende, pois eles nunca compraram pão, mas Nefi responde que ela o fez fresco para ele. Ele fica muito animado para provar a comida dela e se senta enquanto ela lhe serve um pouco de chá. Ele pergunta se ela já comeu, mas ela balança a cabeça, então Zaquim lhe diz para se juntar a ele na mesa, mas ela responde que só fez comida para ele, pois esqueceu de fazer algo para si mesma. Zaquim lhe diz para compartilhar metade de sua comida, mas percebe que há apenas uma cadeira, então ele a pede para sentar em seu colo. Ambos ficam envergonhados, mas Nefi finalmente se senta em seu colo, enquanto ele a alimenta com suas próprias mãos, e ela retribui o favor alimentando-o com um pouco de sopa, enquanto ele lhe diz que eles comerão todas as refeições juntos a partir de agora. Alguns dias se passam e Zaquim estava ocupado lendo livros, empoleirado nas escadas de sua biblioteca. Quando Nefi entra e pergunta o que ele estuda o tempo todo, ele lhe diz que é feitiçaria e feitiços mágicos que ele está aprendendo e aponta para algumas figuras mágicas em um papel. Ele pergunta se a feitiçaria élfica é diferente, mas Nefi afirma com uma expressão triste que não pode usar feitiçaria. Zaquim acha estranho, pois ela tem muita mana em comparação com qualquer pessoa normal, mas prossegue para mostrar-lhe o básico, desenhando um símbolo mágico e canalizando parte de sua mana para criar um pequeno raio. Ele então lhe diz que você pode adicionar coisas ao círculo, como o tempo em que a magia será ativada, a área que cobrirá, etc. E quanto mais mana eles colocarem, mais forte será o feitiço. Ele então mostra a ela mais uma vez, colocando um pouco de mana no círculo, criando uma explosão ainda maior do que antes. Ele lhe diz que qualquer um com mana e conhecimento de círculos mágicos pode fazer feitiçaria com alguma prática, mas lhe diz que apenas o conjurador original pode usar seu próprio círculo mágico, a menos que a diferença de nível entre eles seja muito alta, então a pessoa com o nível e o pool de mana mais altos pode assumir o controle do círculo da pessoa mais fraca. Ela então pergunta por que ele tem desenhado apenas na parte externa do círculo e não na interna. Zaquim gosta da pergunta e lhe diz que eles podem desenhar um círculo mágico inteiramente diferente dentro de outro círculo mágico, mas na maioria das vezes o feitiço nunca funcionará ou o feitiço falhará, causando muitos danos. Apenas uma pessoa que dominou completamente o controle de sua mana pode criar algo assim, e isso também os tornará capazes de sequestrar o círculo mágico de qualquer um, essencialmente tornando-os o feiticeiro mais forte da Terra. Ele lhe diz que muitas pessoas tentaram, mas todas falharam, pois é uma tarefa incrivelmente difícil. Ele então se senta em sua cadeira, enquanto Nefi lhe pergunta o que ele vai fazer com seus poderes incríveis. Zaquim pensa sobre isso, mas responde que vai apenas tentar sobreviver. Ele continua a dizer a Nefi que quando era jovem, não tinha dinheiro nem amigos que pudessem ajudá-lo. Ele estava verdadeiramente sozinho neste mundo, roubava para sobreviver. Mas um dia, um feiticeiro o capturou e o colocou em sua masmorra para ser usado como sacrifício. Mas pouco antes de ser sacrificado, Zaquim conseguiu virar o jogo e matou o feiticeiro. Nefi lhe diz tristemente que nunca conseguiu ser tão forte e quando Zaquim ia confortá-la, ele sente um intruso na propriedade, o que azeda completamente seu humor. Ele diz a Nefi para ficar e preparar o jantar enquanto ele lida com os convidados indesejados. Os intrusos eram cavaleiros da igreja, e a Lady Paladina usa sua espada sagrada para cortar a barreira defensiva de Zaquim, entrando com seus subordinados. Zaquim surge na frente do portão com um estrondo e começa a provocar a igreja, o que irrita os cavaleiros, mas a Paladina os impede. Zaquim percebe que a Paladina se parece com alguém que ele já viu, e nota que ela possui uma das 12 espadas sagradas, incrivelmente fortes e um símbolo do poder da igreja. Ele de repente percebe que a Paladina é a mesma garota que ele salvou outro dia daquele estranho cavaleiro molestador sem rosto e pensa em como a teria matado se soubesse que ela era uma Paladina. Zaquim manda eles sumirem e usa um feitiço mágico básico na Paladina, mas um dos cavaleiros salta imediatamente com seu escudo e bloqueia o ataque. Zaquim sabe que não usou todo o seu poder, mas ainda assim ficou impressionado com os cavaleiros.
O cavaleiro de escudo de cabelos pretos grita com ele por atacá-los, mas Zakin o insulta na cara, enfurecendo-o. Ele balança um machado enorme, mas Zakin o atinge com um soco mágico, estilhaçando sua armadura e o arremessando para longe. Ele manda que saiam de sua propriedade imediatamente, mas o loiro não obedece e tenta atacá-lo com a espada. Zakin quebra a espada ao meio com os dedos e então dá um peteleco na cabeça do homem, nocauteando-o. Ele pisa no rosto do cavaleiro e diz à paladina para ficar onde está, ou esmagará o rosto dele. Ela abaixa a espada e pergunta por que ele está tentando torturá-los em vez de matá-los. Zakin responde que se os matar, a igreja enviará outra pessoa, mas se os ferir, eles contarão a história a todos e as pessoas começarão a temer seus poderes. A paladina percebe que Zakin está blefando, pois não quer matar ninguém, então ela saca sua espada e jura matá-lo. Zakin cria um círculo mágico, mas ela avança e corta o círculo ao meio, surpreendendo Zakin com sua força. Ela continua avançando e atacando, mas Zakin calmamente desvia de todos os seus golpes e diz que não luta com mulheres, e também porque ela o lembra de Nefi. Ela o chama de malvado só por usar feitiçaria e jura destruir todos os feiticeiros, enquanto Zakin aponta a hipocrisia dela e afirma que ela usa seus poderes para matar feiticeiros sem se importar se são inocentes ou não, o que a torna uma pessoa má. A garota se irrita e avança com um ataque, mas Zakin desvia e pisa na espada. A paladina consegue soltá-la e a empurra contra Zakin, mas ele consegue pará-la com sua magia e a segura em suas mãos. A paladina, no entanto, é muito forte e simplesmente arremessa Zakin no ar, contra uma árvore, machucando suas mãos. Ela então avança imediatamente para terminar o serviço, mas Zakin desvia do golpe e agarra sua lâmina. Para sua surpresa, ela sussurra que ele precisa fingir que foi morto por ela. Caso contrário, a igreja nunca o deixará viver em paz e enviará outro paladino mais forte para matá-lo. Zakin pergunta por que deveria acreditar numa paladina, e ela responde que ele não matou seus homens e também salvou a vida dela antes. Zakin percebe que se alguém descobrir isso, ela terá uma morte horrível nas mãos da igreja. Ele estava contemplando se aceitava a oferta quando, de repente, Nefi veio correndo em direção a Zakin. Ele grita para ela voltar, mas é tarde demais, pois um dos cavaleiros atira sua lança nela, pensando que ela também é uma feiticeira. Zakin avança e a empurra para fora do caminho bem a tempo, enquanto a lança o atinge na mão. Ele tira a lança quando de repente sente uma presença muito forte. As árvores ao redor começam a se mover, enquanto Nefi se levanta com raiva queimando em seus olhos e diz a eles que pagarão por ferir Zakin. De repente, raízes começam a sair do chão e agarram o cavaleiro antes de erguê-lo no ar. Zakin tenta parar Nefi, e quando ela finalmente volta a si, fica horrorizada ao ver que quase matou todos os cavaleiros e a paladina, que a olham com medo nos olhos, pois finalmente viram do que Nefi era capaz. Mais tarde naquela noite, Nefi enfaixa as mãos de Zakin enquanto ele pensa em como a paladina se desculpou por envolver Nefi e foi embora depois. Ele então se vira para Nefi e pergunta por que ela não lhe disse que podia usar magia. Ela responde que não era magia, mas algo chamado misticismo. Zakin se lembra de ter lido sobre isso, mas pensou que era apenas um mito, pois desafia todas as leis da magia. Nefi continua que ela é a única elfa que podia usar isso porque foi amaldiçoada ao nascer. Ela é a única elfa que tinha cabelos brancos e conseguia falar com animais e árvores, e por isso as pessoas a chamavam de aberração e a odiavam. Um dia, a vila deles foi atacada, e todos os aldeões disseram para ela defender a vila com seus poderes estranhos, mas ela decidiu se render enquanto a vila inteira era massacrada. Ela diz a Zakin que se sentiu feliz quando os aldeões que a atormentaram a vida inteira estavam sendo mortos, e então chora sobre como é uma pessoa má por pensar assim. Zakin, no entanto, diz a ela que acha que ela agiu muito bem, pois se fosse ele, teria matado todos os aldeões e os atacantes. Ela esperava que ele a expulsasse do castelo, ao perceber que ela era amaldiçoada, mas em vez disso ele segura o rosto dela e diz que ela sempre ficará com ele, pois ele não consegue mais viver sem a comida dela. Nefi começa a chorar de alívio, enquanto Zakin tenta confortá-la. Depois de um tempo, Zakin finalmente consegue acalmá-la, e ambos se sentam um de frente para o outro. Nefi se sente bastante envergonhada por chorar assim na frente de seu mestre, mas Zakin a tranquiliza, dizendo que gostou de como ela estava falante hoje, enquanto geralmente não fala muito. A atenção de Nefi é atraída para as mãos dele, e ela pergunta se elas estão realmente muito danificadas. Zakin finalmente se lembra das mãos, mas afirma que elas não parecem mais doer.
Ele tira as bandagens e, para sua surpresa, os ferimentos desapareceram completamente. Ele pergunta a Nefi se foi obra dela, mas ela nega, dizendo que não fez nada. Zaquim percebe que Nefi tem muitos poderes adormecidos e deve tê-lo curado sem saber quando ele a segurava em seus braços. Ele agradece a Nefi por curá-lo, o que parece atordoá-la um pouco. Zaquim pergunta se está tudo bem, e ela responde que ele nunca a havia agradecido antes, por isso ela foi pega de surpresa. Zaquim se sente péssimo ao perceber o quão rude ele deve ter parecido por nunca dizer uma palavra de agradecimento enquanto ela cozinhava e cuidava dele todos os dias. Ele imediatamente se desculpa com ela. Mas ela afirma que ele é seu mestre e nunca deveria realmente dizer obrigado ou desculpe. Mais tarde naquela noite, Zaquim descansa em seu trono, pensando no longo dia que acabara de ter. Quando ele avista Nefi parada atrás de um pilar, ela o olha com um rosto envergonhado e pergunta se ele gostaria de dormir com ela. Isso pega Zaquim de surpresa, que não entende por que uma mulher tão bonita como ela o convidaria para dormir junto. Ele confirma com ela se ela sabe o que está dizendo. Nefi responde inocentemente que há apenas uma cama em todo o castelo e que Zaquim a deu a ela para que pudesse dormir confortavelmente, enquanto ele fica a noite toda em seu trono desconfortável, e ela pensou que seria mais confortável para ele dormir na cama com ela. Zaquim pensa em como Nefi é pura, e então diz a ela que ele fica no trono a noite toda para garantir que as barreiras sejam mantidas e que nenhum inimigo tente se infiltrar no castelo, esperando pegá-lo desprevenido. Ela rapidamente entende a situação e se senta no chão, pedindo para ele deitar a cabeça no colo dela, para que pelo menos ele possa ficar um pouco mais confortável do que na cadeira. Zaquim não consegue acreditar que está recebendo um travesseiro de colo, e sabe que só um idiota recusaria, então ele aceita de bom grado. Ele pergunta por que ela é tão gentil com ele, e ela responde que, mesmo sabendo que ela é amaldiçoada, ele ainda disse que a queria ao seu lado, e também aceitou seus poderes místicos, pelo que ela não consegue agradecê-lo o suficiente. Zaquim diz a ela que nunca precisa agradecê-lo por nada antes de colocar as mãos na bochecha dela, enquanto pergunta se ela quer aprender a usar magia corretamente. Ele afirma que, pelo que viu hoje, sabe que ela não tem muito controle sobre sua feitiçaria. Mas a quantidade de mana que ela liberou foi incrível, especialmente considerando que uma grande parte dela estava suprimida por causa de sua coleira. Ele não pode prometer que aprender feitiçaria básica a ajudaria a controlar seus poderes místicos, mas pelo menos ela poderá se defender melhor. Ela pergunta se também seria capaz de protegê-lo de problemas, e Zaquim calmamente responde que ela já o protegeu daqueles cavaleiros da igreja hoje. Ela o agradece por aceitá-la como sua aprendiz, e diz que muitas pessoas podem não entendê-lo e pensar que ele é cruel. Mas ela sabe e acredita que ele é uma pessoa gentil que se importa com os fracos. Ela o abraça imediatamente, e isso emociona tanto Zaquim que lágrimas se formam nos olhos de um dos demônios mais fortes deste mundo, enquanto ele pensa como é bom ter alguém em sua vida. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava seu chá, Barbie entra no quarto e pergunta se ele está bem, pois ouviu a notícia de que Zaquim foi atacado pela igreja. Zaquim afirma que foi atacado, mas os cavaleiros eram muito fracos. Barbie diz que também ouviu que um deles tinha uma espada sagrada, e Zaquim responde que a garota paladina realmente tinha a espada, e era bem forte, pois destruiu algumas barreiras ao redor do castelo. Enquanto conversavam, Nefi lhe traz um chá, e ele de repente se lembra dela do leilão derramando seu chá. Zaquim rapidamente usa sua magia para conter o derramamento, enquanto Barbie pergunta se é a mesma elfa que ele comprou por tanto dinheiro. Zaquim afirma que sim, e Barbie pergunta por que ele ainda não a sacrificou. Zaquim responde que não é um bárbaro e, em vez disso, a tomou como aprendiz. Barbie senta-se novamente ao perceber que, com uma elfa ao seu lado, Zaquim provavelmente pode usar todo e qualquer tipo de magia conhecida pelo homem. Zaquim se sente irritado por ele estar falando de Nefi como um objeto, e afirma que foi Nefi quem assustou os cavaleiros com sua magia. Barbie se lembra da bagunça que viu lá fora, e pergunta a Zaquim se ele está atrás do trono do arquidemônio. Zaquim pensa em como ele só precisa da chave para libertar Nefi, mas mente sobre isso e responde que sim, ele quer o trono. Ele sabe que é improvável que seja escolhido porque começou a aprender magia há apenas 10 anos, enquanto outros feiticeiros estudam magia e suas propriedades há centenas de anos e acumularam um vasto conhecimento ao qual ele nem se aproxima. Barbie finalmente se levanta e vai embora enquanto Nefi pergunta se ele é amigo de Zaquim. Zaquim imediatamente nega, dizendo que não tem amigos. Mas Nefi afirma que ele parecia estar se divertindo conversando com ele. Mais tarde naquele dia, ele leva Nefi para consertar as barreiras mágicas que foram destruídas pela Paladina, na esperança de que ela pudesse aprender algo com isso. Depois daquele dia, Nefi começou a aprender feitiçaria, enquanto também fazia todas as tarefas domésticas.
Ela aprendeu tudo sobre os círculos mágicos básicos e muitas vezes cozinhava comidas tão gostosas que Zaquin queria beijar suas mãos. Ele também tentou treiná-la em suas artes místicas, mas infelizmente isso não parecia estar indo tão bem, pois ela ainda não tinha muito controle sobre elas. Logo, Nefi aprendeu todos os fundamentos da feitiçaria, e Zaquin disse a ela que ela sabia magia suficiente para fazer alguns feitiços básicos. Ela fica muito feliz com esse elogio, e diz que fará um jantar maravilhoso em comemoração. Logo um mês se passa desde que ele começou a viver com ela, quando um pássaro mágico tenta entrar na barreira de Zaquin, mas ele o impede usando seu círculo mágico. O pássaro de duas cabeças calmamente entrega um pequeno envelope a ele e voa imediatamente. Zaquin abre a carta apenas para descobrir que foi convocado pelos 12 arquidemônios para se apresentar na cidade dos feiticeiros. Na manhã seguinte, ele desce para a cidade e entra em um covil subterrâneo que era usado pelo antigo 13º arquidemônio como seu castelo. Ele entra por uma porta enorme apenas para encontrá-la completamente lotada de todos os tipos de feiticeiros. No momento em que ele se apresenta, um dos arquidemônios fala e Zaquin imediatamente sente a imensa pressão e a intensidade do poder mágico deles que o oprimem completamente. Eles começam a falar sobre como ele é jovem, quando Zaquin se recompõe e com uma falsa bravata pergunta aos arquidemônios se o trouxeram ali apenas para fazê-lo perder tempo ou se tem algo a dizer a ele. Um dos arquidemônios elogia sua bravura por falar assim com eles e vai direto ao ponto, dizendo que ele foi selecionado para a posição de 13º arquidemônio. Imediatamente depois, o arquidemônio produz um brasão mágico vermelho no ar com uma quantidade tão imensa de mana concentrada que Zaquin começa a se sentir mal. Os arquidemônios afirmam que este brasão pertencia ao antigo 13º arquidemônio, e se Zaquin aceitar, ele será passado a ele junto com seu poder e prestígio. Zaquin olha para os arquidemônios e pergunta por que o escolheram, já que há feiticeiros muito mais velhos, mais experientes e até mais poderosos que ele. O arquidemônio concorda que os poderes de Zaquin ainda são muito fracos, mas o fato é que ele possui algumas habilidades latentes tão poderosas que nenhum dos feiticeiros aqui, incluindo os arquidemônios, pode matá-lo. Ele continua dizendo que Zaquin tinha apenas 8 anos quando matou um feiticeiro muito conhecido que não era fraco de forma alguma. Embora Zaquin fosse uma criança sem poder mágico, ele conseguiu entender o fluxo de mana e a técnica por trás da magia apenas observando uma vez, e produziu um feitiço ainda mais poderoso para matar o feiticeiro e conquistar sua liberdade. O arquidemônio diz a ele que sua feitiçaria é tão única e poderosa que ele pode dominar qualquer feiticeiro no mundo, e ninguém poderia fazer nada a respeito. Ele pode tirar o que quiser deles, e ninguém poderia resistir aos seus poderes. Ele continua dizendo que se Zaquin é tão forte em uma idade tão jovem, então ele definitivamente se tornará um dos maiores feiticeiros que já existiram no mundo quando envelhecer. Zaquin os olha e pergunta se ele é tão forte, então ele poderia simplesmente matar todos eles e pegar todos os seus pertences. Isso faz os arquidemônios rirem, enquanto um dos velhos arquidemônios diz a Zaquin para ter cuidado onde está pisando. Ela afirma que Zaquin é forte de fato, mas se ele tentar desafiá-los, eles tirarão tudo o que Zaquin preza, seja sua casa, seus amigos, sua família ou qualquer pessoa que ele já conheceu, até que ele seja deixado sozinho e esquecido, sem nada em seu nome. Ele imediatamente pensa em Nefi e em como não poderia colocar a vida dela em perigo. Ele começa a pensar em suas opções, pois sabia desde o dia em que se tornou um feiticeiro que uma vida normal era algo que ele não poderia ter. Mas tornar-se um arquidemônio significaria que ele estaria mergulhando em um caminho totalmente mais sombrio. Ele sabe que Nefi não merece trilhar esse caminho, pois ela apenas sofrerá por causa dessa escuridão. O arquidemônio o tira de seus pensamentos e pede uma resposta. Zaquin o olha e impõe uma condição para aceitar o título. O arquidemônio pergunta o que mais ele poderia querer além do título de um dos arquidemônios, e Zaquin responde que quer todas as posses do arquidemônio anterior. O feiticeiro concorda com o arranjo e produz o brasão antes que Zaquin o absorva em sua mão, tornando-se oficialmente o 13º arquidemônio do mundo. Naquela noite, ele retorna ao seu castelo, onde Nefi estava felizmente cozinhando um ensopado de cordeiro que ele adora. Nefi o cumprimenta alegremente, mas percebe que algo parece estranho nele. Ele afirma que foi se encontrar com os outros arquidemônios e agora possui a propriedade do arquidemônio anterior, que era dono de Nefi. Ele tira uma chave e imediatamente destranca a coleira de escrava no pescoço de Nefi, que cai no chão na mesma hora. Antes que ela pudesse sequer processar o que estava acontecendo, ele diz que agora é o 13º arquidemônio e não tem mais utilidade para ela, antes de expulsá-la do castelo. Nefi senta-se em um beco vazio no meio da noite, incapaz de processar o que acabara de acontecer com ela. Ela se levanta para voltar ao castelo, mas encontra a coleira de escrava quebrada, lembrando que seu mestre, que lhe disse que nunca a deixaria sozinha e queria que ela ficasse com ele para sempre, acabou de expulsá-la como um cão vadio.
Nefi vagueia, incapaz de pensar em uma vida sem seu mestre, quando de repente uma garota a chama e pergunta se ela está bem. Nefi levanta o olhar lentamente, apenas para perceber que a garota não é outra senão a Lady Cavaleira que os atacou um mês atrás. Nefi estava em um estado tão terrível que acredita que a paladina está ali para tirar sua vida. Mas em vez de fugir, ela aceita a morte de braços abertos e diz à cavaleira para matá-la, pois não tem intenção de viver sem seu mestre. A paladina começa a recuar, dizendo a Nefi que não tem tais intenções, mas Nefi se aproxima dela, perguntando se não é dever dos cavaleiros angélicos matar os feiticeiros e afirma que é aprendiz de um feiticeiro, o que significa que ela também deveria ser morta. Um grupo de pessoas que andava pelas ruas acaba ouvindo a conversa e se aproxima para ver o que está acontecendo. Como Nefi ia frequentemente ao mercado para comprar mantimentos, a maioria dos moradores a reconhece e pensa que a paladina a está assediando porque Nefi trabalha para um feiticeiro. A paladina diz a Nefi para calar a boca, pois ela está fazendo parecer uma serial killer, o que ela não é. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a mulher alada que ajudou Nefi a conseguir um vestido acaba chegando ao local e diz à paladina para se afastar. A cavaleira tenta imediatamente explicar que não quer fazer mal a Nefi, mas a multidão já está agitada e não está disposta a ouvir desculpas. Eles começam a xingar e insultar a paladina, o que se torna tão ruim que ela acaba desabando no chão e começa a chorar copiosamente. Felizmente, Nefi intervém e diz a todos que a paladina não fez nada de fato a ela, o que silencia a multidão enquanto a mulher-pássaro pergunta a Nefi por que ela parece tão terrível então. A paladina começa a chorar e grita para a multidão que não fez nada e estava apenas preocupada em ver Nefi sozinha em um beco. A mulher-pássaro acaba levando-a para uma taverna local, onde a paladina recupera a compostura e se apresenta como Chastel. A mulher-pássaro se apresenta como Manuela e pergunta se ela realmente não fez nada a Nefi, porque parece reconhecê-la. Nefi interrompe Manuela e diz que embora estivessem lutando, Chastel nunca tentou machucá-la, e foi um de seus subordinados que atacou. Chastel pensa em como o cara que Nefi atacou com sua magia mística ficou com tanto TPT que agora nem consegue olhar para uma pequena planta, com medo de que ela o coma. O cozinheiro da taverna traz comida para Nefi, mas ela afirma que não tem dinheiro para pagar. Manuela diz para ela comer, pois ela cuidará da conta, mas avisa a Chastel que ela terá que pagar pela própria comida. Nefi prova a comida e isso a faz lembrar do ensopado de cordeiro que ela cozinhou para Zaquim com tanto amor, e lágrimas se formam em seus olhos imediatamente. Ela começa a chorar descontroladamente enquanto Chastel pergunta, com um olhar preocupado, se ela fez alguma coisa. Nefi diz que Zaquim a expulsou e começa a chorar aos prantos, e Chastel e Manuela correm para perto dela, tentando acalmá-la e confortá-la. Manuela consegue consolá-la, e depois de terminar a refeição, Nefi conta o que aconteceu. Chastel diz que pensava que ele era até que uma pessoa razoável, mas agora parece que ele apenas se aproveitava da Nefi para seus próprios interesses. Nefi, no entanto, defende Zaquim e afirma que ele não é uma pessoa assim, de jeito nenhum. Manuela pergunta o que exatamente aconteceu antes de ele a mandar embora, e Nefi diz que ele chegou em casa e disse que havia se tornado um arquidemônio. Isso deixa as duas surpresas, e elas explicam a Nefi que toda essa cidade era, de certa forma, administrada pelo 13º Arquidemônio, que era uma pessoa bastante decente. Mas após sua morte, a situação começou a ficar ruim, e garotas começaram a ser raptadas por feiticeiros, para serem usadas em sacrifícios. Chastel afirma que a igreja acredita que os arquidemônios são seus inimigos declarados e jurados, mas há somente 12 espadas sagradas, enquanto os arquidemônios somam 13, o que significa que os cavaleiros se encontram em uma clara desvantagem. Para ter uma chance justa, a igreja tenta atacar o membro mais recente dos arquidemônios, porque eles ainda não acumularam muitos poderes, o que significa que são mais fáceis de serem eliminados. Nefi se pergunta se essa seria a verdadeira razão pela qual Zaquim a afastou, mas Chastel interrompe o raciocínio dela e pergunta se ela acha que Zaquim é capaz de raptar garotas e usá-las em sacrifícios. Nefi rapidamente defende Zaquim, alegando que ele não tem o menor interesse em usar ninguém para sacrifício e passa a maior parte do seu tempo lendo livros sobre magia. Chastel acaba por acreditar nela, lembrando-se que Zaquim estava se segurando bastante quando a enfrentava, apenas por ela ser uma garota. Ela diz a Nefi que, quando o viu pela primeira vez, parecia que ele estava triste e precisava de ajuda e de compaixão de alguém diferente. Nefi compreende totalmente o que Chastel estava dizendo ao recordar o quão feliz ele estava quando ela estava com ele, e pensa que ele talvez precise da ajuda dela para voltar a ser feliz e se levanta da mesa, declarando que vai retornar para Zaquim. Manuela e Chastel se levantam e perguntam se ela ficará bem saindo sozinha assim. Nefi afirma que precisa ir, não importa o que aconteça. Porque embora Zaquim seja extremamente forte e ninguém consegue derrotá-lo com facilidade, ele ainda pode ser ferido, e ninguém neste mundo consegue ser feliz se for deixado completamente sozinho.
Ela se vira para elas com uma inspiração renovada e afirma que quer estar presente para apoiar seu mestre em seu momento de maior necessidade. Chastel sorri e diz que nesse caso ela irá com ela e cumprirá o seu dever também. Nefi fica preocupada e pergunta se ela vai enfrentá-lo de novo, mas Chastel imediatamente diz que ela apenas a acompanhará até o castelo. Além disso, ela afirma que existe um feiticeiro que está usando o nome de Zaken para cometer crimes, incriminando-o, e ela quer descobrir a identidade desse feiticeiro maligno. De repente, a porta da taverna se abre bruscamente, e os 3 cavaleiros que acompanharam Chastel antes aparecem lá dentro, surpresos. Eles imediatamente se assustam ao ver Nefi ali presente, e o cavaleiro com TEPT tem um colapso e cai no chão. De repente, todo o ambiente começa a ser engolido por uma escuridão da qual ninguém consegue fugir. A escuridão cobre Nefi enquanto Chastel empurra Manuela para longe, salvando-a enquanto ela é arremessada para fora. Uma voz poderosa ecoa da escuridão, dizendo ser Zaken, e diz aos cavaleiros que ele levará as 2 garotas de volta ao seu castelo e as sacrificará para aumentar seus poderes. Enquanto isso, Zaken olha para a lua, recordando-se de Nefi enquanto alguns cavaleiros da igreja rastejam pelo chão, completamente indefesos contra o arquidemônio. Eles não conseguem crer que nem 3 cavaleiros de alto escalão juntos possam vencer com um ataque surpresa contra Zaken. Ele se vira e diz que eles não são tão fortes, e para completar, ele nem precisou agir, pois eles simplesmente caíram na armadilha que Nefi preparou durante seu treinamento. Isso o deixa triste, mas ele lembra a si mesmo que isso é o melhor a fazer, pois agora ninguém tentará feri-la, e ela fez amigos o suficiente na cidade para que a ajudem. Ele começa a voltar para seu castelo, quando um dos cavaleiros agarra suas pernas e implora para ele não ferir Chastel, pois ela é a única que acredita que ele não é o verdadeiro sequestrador. Antes que ele pudesse assimilar aquilo, Manuela acaba pulando em cima do cavaleiro, que começa a brigar com ela. Irritado com isso, Zaken se prepara para expulsar todos eles para fora da floresta de uma vez. Mas Manuela se vira para ele e grita que a Nefi foi sequestrada. Ele fica surpreso com a notícia, pois pensou que a tinha afastado no momento certo, mas ao que parece, era tarde demais. Manuela diz que ele precisa ir salvá-la, enquanto ele pensa que, se tentar salvá-la, isso revelaria claramente a conexão entre Zaken e a Elfa Branca. Manuela fica irritada com Zaken por ele parecer tão confuso quando deveria estar correndo para salvar a Nefi, e diz a ele que ela queria voltar. Ele não consegue acreditar que ela tentaria voltar, mesmo depois de ele a ter tratado tão mal e a ter mandado embora. Ele olha para o chão enquanto fala com Manuela que todo e qualquer feiticeiro neste mundo é extremamente egoísta e ele não é uma exceção. É por isso que ele encontrará a Nefi e a trará de volta, porque ela pertence a ele e a mais ninguém, só a ele. Ele jura que vai garantir a segurança dela, mesmo que seja forçado a sacrificar o mundo inteiro para isso. Ele se vira e conjura um círculo mágico e pergunta a Manuela se ela deseja acompanhá-lo. Manuela concorda de imediato, mas para sua surpresa, todos os cavaleiros também o cercam, implorando para que os leve junto, pois precisam lutar pela Chastel. Ele diz para eles se afastarem para que ele possa, ao menos, lançar a magia primeiro e começa os preparativos. Enquanto isso, Nefi acorda de seu profundo sono, apenas para se ver acorrentada à parede, ao lado de Chastel. A paladina pergunta se ela está bem, se está tudo certo, e Nefi afirma que está bem, mas as algemas bloquearam o fluxo de sua mana. De repente, uma voz ecoa de longe, e uma figura sombria emerge das sombras, que revela-se ser ninguém menos que a serpente traiçoeira, Barb. Nefi diz que ela o considerava um amigo de Zaken, mas Barb zomba dela, alegando que feiticeiros não possuem amigos. Ele afirma que Zaken matou um feiticeiro muito famoso quando tinha apenas 8 anos, e esse feiticeiro era ninguém menos que o próprio professor de Barb. Depois disso, Zaken acabou herdando o castelo do feiticeiro e todo o seu dinheiro antes de gastar tudo para comprar a Nefi. Ele diz a ela que todas as riquezas e o castelo pertencem a ele, e não a Zaken, e ele vai realizar seu grande sonho de se tornar o 13º arquidemônio sacrificando a Nefi, e obtendo todo o poder de que precisa. Nefi abre a boca e diz que todo o seu planejamento será completamente em vão, porque Zaken já se tornou o 13º arquidemônio, antes dele. Isso choca Barb profundamente, que fica furioso com o fato de que até mesmo isso que ele tanto desejava foi roubado por Zaken. Ele agarra Nefi com raiva e a arrasta em direção a um círculo mágico, afirmando que ganhará tanto poder depois de sacrificar as 2 garotas que se tornará ainda mais forte que Zaken e o esmagará completamente. Ele começa a arrastá-la mais uma vez, mas Nefi revida e afirma que pertence a Zaken e não pode ser tocada por alguém tão insignificante quanto Barb. Isso o irrita e ele estava prestes a atacá-la com sua magia, furioso. Mas de repente um buraco é aberto na caverna e Zaken emerge da poeira, agradecendo a Nefi por confiar nele e prometendo que a salvará, custe o que custar.
Barbie pergunta a Zaquin há quanto tempo ele sabia que era ele quem estava por trás dos sequestros, e ele responde que tudo começou quando ele viu o ladrão de faces. Aquele cara era extremamente fraco e não conseguiria ter rompido a barreira do castelo sozinho, então alguém devia estar dando suporte a ele. Zaquin conhecia apenas um sujeito com o hábito de quebrar suas barreiras e invadir seu território, e esse era o Barbie. Zaquin sabe que Barbie é especialista em criar dimensões de bolso, e em transportar e invocar coisas através delas. Ele observa que logo depois que o ladrão de faces e os cavaleiros sagrados foram despachados, Barbie apareceu em sua porta como se para verificar o resultado de tudo. Seria uma grande estupidez da parte dele não suspeitar depois de tudo isso. Barbie zomba e pergunta por que ele ainda o recebeu e lhe serviu chá, mesmo sabendo disso. E Zaquin responde que ele apenas queria descobrir qual era o seu plano. Zaquin então volta sua atenção para Nef, que cora assim que o vê. Ele declara que Barbie não será perdoado por ter machucado a garota dele e envia um ataque mágico na direção dele. Barbie tenta bloqueá-lo, mas é inútil, então de repente Zaquin salta sobre ele e quebra seus braços com um golpe certeiro. Em seguida, ele desabilita as pernas dele e Barbie cai de joelhos gritando de dor intensa. Zaquin então vai até a Nef e a liberta das algemas. Ele pergunta nervosamente se aquilo a feriu, e ela chora, correndo para ele. Ela diz que estava ferida, mas ele parecia muito mais ferido do que ela. Ela diz que ele é o seu mestre, e se ele disser que ela não é mais necessária, ela deve aceitar. No entanto, ela não quer deixá-lo sozinho e sofrendo depois de saber que ele está ferido. Ela enterra o rosto no peito dele e pede para ele nunca mais ficar sozinho. Zaquin hesita em abraçá-la, sentindo-se culpado por tê-la abandonado, mas ele supera esse sentimento e a abraça com carinho. Nesse meio tempo, Barbie se recuperou, e ele lança um ataque furtivo contra Zaquin, por trás. Nef está preocupada, mas Zaquin a assegura que nada de mal vai acontecer. O círculo mágico que Barbie acabou de lançar se estilhaça e desaparece no ar. Ele tenta usar outro círculo mágico, mas este também se desfaz em pó. A mesma coisa acontece, não importa quantos círculos mágicos Barbie tente usar, e ele se pergunta por que sua magia não está sendo ativada de forma alguma. Nefi também está confusa e pergunta a Zaquin o que está havendo, e ele a lembra sobre a feitiçaria suprema da qual ele uma vez lhe falou. A feitiçaria suprema que visa interromper o círculo mágico de um inimigo, inserindo outro círculo mágico dentro dele, é algo realmente possível para Zaquin. Ele mostra a Nefi o truque que ele usa, que é criar círculos mágicos idênticos aos de Barbie e sobrepô-los para que se anulem naturalmente, sem deixar rastros. Barbie entra em pânico e se pergunta se este é o legado do primeiro feiticeiro que ele matou, mas Zaquin diz que se o velho feiticeiro pudesse usá-lo, ele jamais teria morrido. Ele recita a história de quando tinha 8 anos e o homem o sequestrou, e ele memorizou o círculo mágico que ele usou naquela ocasião. Zaquin afirma que numa tentativa desesperada de salvar a própria vida, ele desenhou aquele círculo na palma da mão com seu sangue, sem saber se funcionaria. No entanto, quando o feiticeiro maligno o pegou enquanto ele tentava escapar e usou o feitiço de raio contra ele, Zaquin o usou contra ele por puro instinto. Por causa disso, o círculo mágico do feiticeiro maligno foi cancelado na hora, e ele foi eletrocutado pelo ataque de Zaquin, sem chance. Barbie declara que foi apenas um golpe de sorte, e ele cria dezenas de círculos mágicos de uma só vez, mas Zaquin os cancela todos em poucos segundos. Barbie perdeu a esperança completamente agora, porque alguns dos círculos mágicos que ele acabou de usar eram completamente novos, e Zaquin nunca os tinha visto antes na vida. Ele pergunta como ele conseguiu sobrescrever tudo com tanta facilidade. Zaquin diz a Barbie que ele é um feiticeiro de terceira categoria, se isso é o melhor que ele pode fazer, porque até um amador conseguiria lidar com sua magia com o tempo certo. Ele revela como estava totalmente focado em pesquisar magia depois de se tornar um feiticeiro e se isolou completamente do mundo exterior, sem contato. Nem mesmo seus amigos das ruas vieram procurá-lo, mas o Barbie sim. Ele o visitava em todas as ocasiões que encontrava, e mesmo quando Zaquin o mandava sair de sua propriedade, ele simplesmente não ouvia. Eles até chegaram a brigar um com o outro, mas com o tempo Zaquin decidiu aceitá-lo como um incômodo inevitável em sua vida. E eles começaram a se dar muito bem, de fato. Barbie disse que poderia tê-lo matado a qualquer momento que quisesse, sem esforço, mas estava curioso para ver o que um pirralho como ele seria capaz de realizar. Zaquin decide dar a ele uma amostra de suas verdadeiras e poderosas habilidades e invoca um complexo círculo mágico multicamadas que absorveu todos os círculos mágicos de Barbie que ele destruiu mais cedo. Barbie pergunta se ele devorou os círculos mágicos dele, e Zaquin responde que é uma forma interessante de se colocar. Ele diz a Barbie que ele realmente era digno de ser um candidato a Lorde Demônio, de fato. Isso lembra Zaquin que quando ele foi nomeado o 13º Lorde Demônio, ele recebeu um novo título, o Matador de Feiticeiros, um nome tanto. Assim que Zaquin revela seu título ao Barbie, ele usa o poder mágico armazenado em seu complexo círculo mágico e o dispara na direção dele. Barbie leva um golpe direto e desaba, contorcendo-se de dor intensa.
Ele percebe que, mesmo que fosse um arquidemônio, não conseguiria parar um soco de Zack de forma alguma, muito menos derrotá-lo em combate. Zack encaminha na direção dele e Barb implora por misericórdia, aceitando sua derrota. Ele jura que lhe dará todo o seu conhecimento e nunca mais aparecerá diante dele. E Zaquin de repente para pensativo. Barb tenta lembrar Zaquin dos bons e velhos tempos e de como eles eram amigos, mas ele não planeja cair em suas palavras doces e vazias. Ele atinge Barb com outro soco devastador, fazendo toda a caverna tremer. No entanto, quando a poeira baixa, percebe-se que ele apenas atingiu o chão bem ao lado dele, apenas para assustá-lo de verdade. Zaquin ri e diz a Barb que ele não precisa entrar em pânico, pois ele não quer matá-lo. A razão para isso é bem simples. Barb tem um bom gosto para bebidas alcoólicas e Zaquin quer continuar a provar os bons vinhos que ele sempre traz. Ele está confiante de que Barb não representa ameaça alguma, mas isso o irrita. Ele diz a Zaquin que, se ele o deixar viver, ele fará questão de matá-lo com certeza, não importa quanto tempo isso leve. Zaquin diz que ele está livre para tentar, se quiser, mas depois que ele perder, terá que pagar bebidas para ele. Barb está completamente perplexo com isso agora, e ele pergunta por que ele não quer matá-lo, porque não há lucro algum em deixá-lo viver. Zaquin simplesmente diz que ele é um arquidemônio agora, e ponto. E ele fará o que bem entender. Ele diz a Barb que se ele quer ser morto com tanta vontade, ele deveria ficar mais forte e se tornar uma ameaça real para ele, de verdade. Nefi fica satisfeita em ver essa cena, e enquanto isso, a Manuela salvou a Chastel. Assim que elas pisam no círculo mágico gigante no chão, ele se ativa de repente, e Zaquin pergunta a Barb se ele realmente quer prosseguir depois de ter apanhado tanto, agora mesmo. Barb responde que ele não fez absolutamente nada, e Zaquin percebe a falha em seu círculo mágico, que se abriu no lugar onde ele socou mais cedo. Zaquin grita para Nefi e as outras garotas correrem enquanto o círculo mágico começa a funcionar de verdade, e uma grande quantidade de mana é ejetada no ar, com força. Ele pergunta a Barb o que diabos ele estava tentando fazer aqui, e ele responde que ia invocar um demônio de verdade, um demônio real. Zaquin fica chocado ao ouvir aquilo, e a mana começa a tomar a forma do demônio real, aterrorizando a todos os presentes. Demônios fazem parte dos mitos e lendas deste mundo, e disse que eles já viveram na Terra antes de irem para outro lugar. Ninguém parece ter provas definitivas de sua existência, mas especula-se que os símbolos usados em círculos mágicos pelos feiticeiros e os usados pela igreja são baseados no conhecimento de demônios e deuses antigos. Zaquin percebe que Barb fez algo ultrajante ao invocar um demônio bem aqui, mas então nota que é uma invocação imperfeita, incompleta. Ele pensa que foi porque ele adulterou o círculo mágico antes, e ninguém foi sacrificado para esta magia. Mas apesar de ser apenas uma sombra de seu verdadeiro poder, ele pode sentir o quão forte o demônio é. Zaquin perde a esperança enquanto a aura ameaçadora do demônio o pressiona. Ele percebe que o demônio é muito mais forte do que todos os arquidemônios que ele enfrentou até agora, e não importa o quão forte ele se torne, ele não pode derrotá-lo. O demônio transforma seus tentáculos em uma mão e se aproxima de Zaquin, lentamente, que se pergunta se é assim que ele vai morrer. No entanto, em vez de atacá-lo, o demônio simplesmente se ajoelha diante dele e o chama de seu rei, com reverência. Zaquin percebe que o demônio não está reagindo a ele, mas sim ao símbolo do arquidemônio em sua mão. Ele se pergunta que tipo de poder ultrajante e imenso caiu em suas mãos, mas decide fazer um bom uso dele. Ele comanda o demônio a retornar de onde veio, pois este mundo não é o seu lugar. O demônio o encara em silêncio por um momento e então começa a se mover de volta para o círculo mágico, fazendo o chão tremer enquanto parte. Assim que ele finalmente se foi, Zaquin cai de joelhos e o círculo mágico de invocação simplesmente desaparece. Mas agora, a caverna começou a desabar, perigosamente, e Zaquin imediatamente pega a Nef e as outras duas garotas. Ele pede para Barb se agarrar também, rápido, e ele se agarra à sua túnica enquanto Zaquin corre para fora da caverna, apressado. Os escombros estão prestes a bloquear a saída deles por completo quando, de repente, os Cavaleiros Sagrados, junto com Chastel, chegam lá. Graças a eles, todos conseguem evacuar em segurança sem problemas. Depois de salvar a Chastel, um dos cavaleiros começa a chorar de alívio, enquanto o outro tenta dizer a Zaquin que eles estão ali apenas para salvar sua líder e resgatar os civis, nada mais. Eles insistem que não têm planos de cooperar com um feiticeiro maligno como ele, de jeito nenhum, e Zaquin simplesmente diz para eles irem para casa se já terminaram de falar. Os cavaleiros o amaldiçoam enquanto partem, e então Manuela também o agradece por tê-la salvado, antes de pedir para ele conversar com a garota dele com calma. Depois que ela também se foi, Zaquin se vira para Barb e pergunta se ele planeja lutar contra ele. Barb não tem força ou coragem para enfrentá-lo depois de vê-lo subjugar o demônio mais cedo, então ele apenas segue em frente e desaparece em uma névoa negra, sem olhar para trás. Com isso, Zaquin e Nef finalmente ficam a sós, e eles ficam envergonhados assim que percebem a situação. Ela fala primeiro e diz a Zaquin que gostaria muito de ficar ao lado dele.
Ele percebe que ela cresceu mental e emocionalmente, ficando mais forte, mas há algumas coisas que ele quer mudar a partir de agora. Zaquin se ajoelha diante da Nefi para confessar seus sentimentos a ela, e para prometer que nunca mais a machucará, de forma alguma. Ele diz a ela que ela não precisa mais chamá-lo de mestre, de forma alguma, porque ela não é mais sua escrava ou sua aprendiz. Ele afirma que quer algo mais para o relacionamento deles, e então Cora, incapaz de proferir uma única palavra sequer. Zaquin não consegue se forçar a dizer a Nefi que a ama, então ele se levanta e a agarra com força, com carinho, dizendo a ela que ela pertence a ele. Ele diz que ela sempre será dele, mesmo após a morte para sempre. Ambos coram por um breve momento, mas então Zaquin cai de joelhos, perguntando-se por que não conseguiu simplesmente dizer que a amava. No entanto, o que ele acabou de dizer foi o suficiente para fazer a Nefi chorar lágrimas de pura alegria. Ela tira a coleira quebrada do bolso e pede a Zaquin para colocá-la de volta em seu pescoço. Ela quer usá-la como um lembrete de como ela entrou na vida de Zaquin para sempre, e ele aceita os sentimentos dela. Ele gentilmente a coloca em seu pescoço com cuidado, pensando que é um pouco grande demais para ser um anel de noivado. Eles assistem ao nascer do sol juntos depois disso, em silêncio, e Nefi pergunta qual é o relacionamento deles agora, se ela não é sua escrava ou aprendiz. Ele fica em silêncio ao ouvir aquilo e cora, esperando que alguém se aproxime com uma resposta para ele. Logo depois disso, a notícia sobre o novo arquidemônio se espalha por toda a região, rapidamente. As pessoas falam sobre como Zaquin parece assustador, mas na verdade é uma pessoa bastante decente. 2 colegas feiticeiros que eram proeminentes candidatos a arquidemônio também ouvem essa notícia, mas não parecem se importar que um feiticeiro muito mais jovem que eles tenha alcançado uma posição que eles cobiçavam. No entanto, há algumas pessoas que não estão muito felizes com Zaquin se tornando o novo arquidemônio. Entre eles está o bispo que comanda a Chastel. Ela diz a ele que quer se retirar da missão de caçar Zaquin de uma vez e até testemunha que ele estava sendo incriminado em relação aos sequestros injustamente. O cardeal leva suas palavras muito a sério e imediatamente a despoja de seu título de cavaleira angélica, sem hesitar. Chastel percebe que a igreja atingiu um novo e lamentável fundo do poço porque eles se importam mais em censurá-la do que em lidar com os problemas reais. Seus subordinados tentam convencer o cardeal de que ele está cometendo um grande erro, mas ela pede para eles se calarem. Depois de ver Zaquin firme em seus princípios, ela quer se tornar como ele e enfrenta o cardeal com determinação. Chastel entrega sua espada sagrada ao cardeal enquanto renuncia à posição de cavaleira angélica. Ela se lembra de quando era um adolescente delirante que pensava que teria poder para salvar o mundo com a espada sagrada. No final, apenas se tornou uma serva obediente da igreja sem vontade própria. Ela parece triste, então o cardeal diz para não ficar desanimada. Ele promete que em breve reverterá sua decisão e ela será reinstalada como cavaleira angélica. Chastel não entende seu significado, e o velho sacerdote diz que as espadas sagradas escolhem seus portadores, então ela não pode ser simplesmente descartada. Ele coloca a mão no ombro de Chastil, prometendo fazer o possível para resolver esse problema. No entanto, o cardeal só pode oferecer proteção política agora. Ele diz a Chastil que o mais poderoso usuário de espada sagrada chamado Rafael está se aproximando, e ela fica alucinada ao ouvir o nome. Ela conhece Rafael como o mais forte e cruel cavaleiro angélico, certa de que ele veio aqui para eliminá-la como traidora da igreja. Por outro lado, Zaquin está ocupado lendo livros em sua biblioteca para descobrir mais sobre o brasão do arcidemônio em sua mão. Ele decide tomar um descanso porque não encontrou nada, e então Nefi entra no quarto. Ela caminha silenciosamente, e Zaquin permite que ela tente surpreendê-lo. No entanto, ao tentar fechar seus olhos, ela percebe que é impossível porque ele está sobre uma carta. Nefi fica vermelha ao perceber que falhou, e não tem razão específica para querer surpreender Zaquin. Zaquin acha-a fofinha, mas como sempre não consegue confessar seus sentimentos, então simplesmente pergunta se ela quer algo e ela diz que o almoço está pronto. Ela preparou um jantar completo para ele, e Zaquin fica impressionado ao vê-lo. Eles sentam para comer, e o primeiro bocado de comida os leva para o País das Maravilhas. Depois, ele provou a sobremesa que ela fez, e ficou impressionado com o sabor também. Quando notou repentinamente o muro ao redor de seu castelo se quebrando, Zaquin tenta atacar o invasor à distância, mas ele se protege usando um muro. O invasor é um estranho humano lagarto que usa um feitiço poderoso para quebrar a porta do castelo. Ele rapidamente se dirige à sala de jantar e até Zaquin é meio impressionado que conseguiu passar por todas as armadilhas que ele colocou no caminho. O Homem Armado Lagarto é o poderoso mago Vaelfur o Aparição, que Zaquin viu no dia em que comprou Naipi na leilão. Vaelfur quer matá-lo e assumir o lugar do arcidemônio, mas Zaquin friamente diz para esperar porque está aproveitando seu almoço.
Vaelfur fica surpreso por um momento, mas então solta seu braço escamoso, arrancando sua armadura no processo. Ele ataca Zaquin, que bloqueia seu soco facilmente, e quando o lagarto abre seu rosto para disparar um feixe mágico nele, ele o derruba com um golpe de palma. A armadura de lagarto cai, e Nef vai verificar Vaelfur. Zaquin diz para deixá-lo inconsciente no chão, mas ela diz que é uma garota. Zaquin vê que o verdadeiro mago dentro da armadura era apenas uma criança, e fica assustado ao perceber que bateu nela inconsciente. No entanto, quando Nefi assegura que a garota não está em perigo, ele fica aliviado. Ele carrega Vaelfur nas costas e a leva para o quarto de hóspedes extra. A garota logo abre os olhos e a primeira coisa que faz é dar um soco em Zaquin, que bloqueia seu pequeno punho com facilidade. Ele diz para ela agradecer Nefi antes de fazer qualquer outra coisa, porque ela convenceu-o a não matá-la. Vaelfer pergunta por que está deixando-a viva quando ela tentou matá-lo, e Zaquin simplesmente diz que foi porque Nef queria salvá-la. Ele então pergunta por que ela atacou ele no primeiro lugar, e Vaelfer nervosamente diz que queria poder porque é fraca. Ela sabe que Zaquin é o novo arcidemônio, e também ouviu sobre sua reputação de cancelar feitiços, então pensou que se não usasse nenhum feitiço, poderia derrotá-lo. Zaquin concorda que seu plano era sólido porque não poderia contrapor suas habilidades raciais com suas técnicas. Com seu braço escamoso forte e o fôlego mágico que estava tentando disparar, ele entendeu que Vaelfur é uma dragão. Ele sabe que dragões podem viver por milhares de anos e se pergunta por que a garota precisou atacá-lo então. No entanto, quando vê-a tremer nervosamente diante dele, ela o lembra de seu passado. Ele também costumava perseguir alvos fáceis para roubar comida, e frequentemente era pego e espancado. Isso exatamente aconteceu com Vaelfur agora. Zaquin sabe que há apenas uma resposta correta para suas ações nesse caso. Ele declara que Vaelfur será punida por tentar atacar um arcidemônio, mas sua punição será apenas ajudar Nefi com as tarefas domésticas por uma semana. Ambos, Vaelfur e Nefi, ficam chocados ao ouvir isso, mas Zaquin apenas quer ensinar a menina dragão algumas maneiras e decência, mesmo que ela queira ser vilã. Vaelfur timidamente pergunta se ele não vai comê-la, e Zaquin fica perplexo. Sua voz tremer ao comentar que humanos acreditam que comer carne de dragão pode torná-los mais fortes. Nefi fica espantada ao ouvir isso e pergunta a Zaquin se isso é verdade, e ele diz que existem muitas lendas antigas sobre como usar parte de dragão pode fortalecer muito os humanos. Ele simplesmente diz a Vaelfur que comer uma coisa tão pequena como ela só daria um sabor ruim, e ela está prestes a chorar. Zaquin fica desconcertado porque Vaelfur não entende que ele é um tsundere. Ele se lembra de seu passado nas ruas, onde crianças mais velhas compartilhavam comida com ele quando era espancado por roubar. Zaquin imediatamente pergunta a Nefi se eles têm sobras, e ela traz um prato de sopa para a garota dragão. Vaelfur não quer sua caridade e planeja jogar a comida fora, mas Zaquin ameaça a que odeia pessoas que desperdiçam comida. Ele ameaça matar qualquer um que desperdice a comida que Nefi cozinha, e a garota dragão fica submetida. Ela relutantemente come um pedaço e logo gosta. Ela rapidamente termina a sopa e Zaquin diz para começar a ajudar Nefi depois disso. Vaelfur pergunta se ele está bem com deixá-la sozinha com sua garota, porque então ela poderia machucá-la ou fugir. Zaquin diz para fazer o que quiser, mas avisa que mexer com ele será perigoso, especialmente agora que ele sabe seu segredo. Ele também avisa que Nefi é muito mais forte do que ela. Mesmo após toda a conversa, Zaquin está preocupado que as coisas possam ficar perigosas, então ele cautelosamente espiava Nefi e Vaelfur lavando roupas. Eles parecem estar se dando bem, e Vaelfur observa que se Zaquin tivesse uma boca maior, seria considerado bonito pelos dragões. Ela tem medo da força de Zaquin, mas Nefi assegura que ele não usa sua força contra os fracos. Nefi então pergunta a Vaelfur sobre seus planos futuros, e ela diz que precisa se tornar mais forte de qualquer maneira possível, mas não pode atacar outros arcidemônios agora. Elas continuam conversando, e Vaelfur eventualmente revela que não tem casa para voltar. Mesmo Zaquin se compadece dela ao ouvir isso. Nas próximas semanas, lentamente começa a se acostumar a trabalhar com Nefi. Enquanto a investigação de Zaquin sobre o brasão do arcidemônio e verdadeiros demônios ainda não produziu resultados, Vaelfur vem chamá-lo para jantar, e eles logo sentam para comer. No meio do jantar, Vaelfur abruptamente se desculpa por estragar o almoço de Zaquin quando ela invadiu seu castelo. Ele acha-a fofinha, mas não reage muito. Então ele diz a Nefi que irá investigar novamente a base do antigo arcidemônio e levará a menina com ele.
Ela fica nervosa ao ouvir isso e pergunta se realmente pretende compartilhar o conhecimento do antigo arcidemônio com ela. Ela pergunta o que se ela roubar suas técnicas e conhecimentos dele, e Zakin simplesmente diz que essas coisas são feitas para serem roubadas. Vaelfer não entende por que ele está fazendo isso, e Zakin diz a ela que não importa que ela seja uma dragão longeva ou um mago forte. Para ele, ela é apenas uma criança, e ele não se importa se ela fizer o que quiser em sua casa. Valfur começa a chorar e Zakin nervosamente acaricia seus cabelos, dizendo para parar de chorar e continuar comendo. Ele então diz a ela que se ela trabalhar para ele será melhor, porque ninguém tentará atacar um subordinado de um arcidemônio. Vaelfur envergonha-se ao aceitar sua oferta. Ela adormece assim que eles a levam de volta para seu quarto, ainda segurando sua colher. Zakan tira a colher de suas mãos, mas Vaelfur inconscientemente agarra seu dedo e o chama de pai. Nefi ri para Zakan e diz que parece que eles têm uma criança agora. Ele leva alguns segundos para reagir a isso, e fica vermelho, e Nefi leva alguns segundos a mais para entender as implicações do que ela acabou de dizer. Ambos ficam muito desconcertados e tentam criar desculpas, mas depois de se acalmarem, Zakin segura a mão de Nefi, pensando sobre como gostaria de começar uma família normal com ela. Há uma semana desde que Veil chegou ao lar de Zakin, e ela tem se adaptado bem aqui, morando com Nefi como sua companheira e ajudando-a com todas as tarefas diárias. Para sua surpresa, ela não é tratada como escrava, pois ninguém a obriga a fazer coisas se ela não quiser. Além disso, quando ela completa certas tarefas, é elogiada por Nefi. Ela anota tudo em seu diário à noite, notando que não sabe como se sentir sobre Zakin, pois ele é um demônio lorde incrivelmente forte, mas nunca age dessa forma, sendo gentil e introvertido. Ela também não entende a relação entre Nefi e Zakin, pois ela usa uma corrente de escravo, mas não age como uma escrava, pois come na mesma mesa que Zakin, e ele até dá aulas pessoais de magia em sua biblioteca para ela aprender. Uma coisa que ela não entende é porque ela senta em seu colo enquanto aprende feitiços e porque Zakin não consegue tocar seu cabelo como ele aproxima suas mãos cada vez mais, mas hesita no último momento. Por outro lado, Nefi fica ansiosa, mas não irritada, mas feliz e animada enquanto espera que ele finalmente toque seu cabelo. Mesmo que o senhor deste castelo possa fazer o que quiser, ele para o que está fazendo assim que Veil se aproxima e age como se nada tivesse acontecido. Ela escreve tudo em seu diário à noite, junto com o fato de que Zakin prometeu a Hurra e Nefi que levaria ambos para a casa do demônio mais velho para que pudessem dar uma olhada. No dia seguinte pela manhã, Zakin leva Vail e Nefi para a loja de Manuela, que está muito animada em ver a fofinha menina, e imediatamente começa a vesti-la e pergunta a Zakin se pode mantê-la para sempre. Zakin diz que ela não é um objeto para dar. Zakin já se sente cansado de ter que ir à loja dela, mas não tinha outras opções, pois a garota de cabelos verdes não tinha nada além de sua armadura para vestir. Nefi quebra seus pensamentos e diz que parece que ela está gostando de sua nova saia, e Zakin percebe que ela parece gostar de sua saia fofinha. Logo Veil corre de volta para Zakin e segura ambas as mãos dele enquanto caminha entre eles. Imediatamente um calor se espalha em Zakin ao perceber que esse sentimento é diferente do que ele sente por Nefi, e é mais um sentimento protetivo como alguém protegeria seu próprio filho. Enquanto Zakin lida com essa dilema, Chastel caminha pelo mercado em suas roupas normais, que ela não usa há Deus sabe quanto tempo. Ela caminha pensando sobre como conseguiu atrasar a busca por Zakin sem participar, sem revelar detalhes sobre sua localização, mas pensa que provavelmente ele nunca saberá sobre sua ação. Ela pensa porque fez isso por um demônio, mas ao mesmo tempo deseja que ele tenha uma vida feliz com Nefi, e talvez um dia tenha seus próprios filhos, pois pensa que ele fará um ótimo pai. No final do dia, ela tem apenas uma única vontade, que quando morrer, eles venham colocar flores em sua tumba. De repente, ela vê Zakin ao lado de Nefi com uma criança no meio, e confunde isso com seu filho biológico. Ela corre até eles e pergunta como podem ter chegado tão longe já e ter um filho, o que envergonha tanto ele quanto Nefi. Zakin responde que ainda não fez nada com Nefi. Veil parece confusa e pergunta a Zakin quem essa mulher é, e Zakin parece confuso sobre quem ela é. Isso quebra seu coração enquanto ela chora, e Nefi lembra Zakin que ela é Chastilha, a cavaleira. Ele imediatamente se lembra dela, mas afirma que não reconheceu-a, pois nunca a viu sem sua armadura. Antes que ele pudesse apresentá-la adequadamente, 3 nerds celestiais correm até ela e dizem que não é seguro caminhar desprotegida. Elas imediatamente notam Zakin, que brinca com eles, enquanto ele nota que Veil parece tensa, preparando suas garras de dragão para rasgar.
Zaquin diz para ela relaxar, e ela segue seus ordens. Após Chastel sair, ele pergunta se os cavaleiros a machucaram, mas ela afirma que um demônio não precisa de motivo algum para odiar os cavaleiros. Zaquin pensa que isso é justo o suficiente e leva-os até a antiga base do arcidemônio. Vale imediatamente parece interessada, pois afirma que esse lugar parece familiar, antes de afirmar que acredita que este era um ninho de dragão, pois o humano é diferente, e seu lar era assim. Zaquin fica interessado e abre a porta com seu emblema, e todos entram. Eles notam um golem mágico que deveria proteger esse dungeon, mas continuam adiante, e de repente, Veil nota um círculo mágico que ela afirma ser feito por dragões. Zaquin elogia e diz para abrir o selo enquanto ele vai para a segunda base com Nefi, mas para quando vai ele olha para eles. Todos entram e Zaquin abre outra porta que os leva a uma grande câmara que ilumina imediatamente. A imensa câmara se revela ser uma incrível biblioteca cheia de livros de todos os tipos. Ele fica animado e diz às garotas que precisam encontrar algo relacionado ao emblema do arcidemônio se possível. Elas começam a procurar quando Vale se aproxima de Zaquin e pergunta se ela algum dia poderá se tornar como ele. Zaquin responde que dragões vivem por milhares de anos e há uma boa chance de ela se tornar muito mais forte do que ele. Vale duvidosamente olha para ele e pergunta se ela poderá viver com ele para sempre. E Zaquin nem sequer desvia os olhos dos livros ao dizer que ela é bem-vinda a ficar quanto quiser, e pode partir se sentir como quiser. Ela imediatamente agarra suas pernas e diz que nunca o deixará enquanto Zaquin se pergunta por que está mudando tanto. Seus pensamentos são interrompidos quando Vale encontra um volume contendo informações sobre as 12 espadas sagradas. Ele imediatamente agarra o livro de Vale e começa a verificar quando percebe que definitivamente existe alguma conexão entre a igreja e os demônios. Quando ele viu a espada sagrada pela primeira vez, teve a sensação de ter visto os runas em algum lugar, mas agora está confirmado ao comparar as runas na imagem da espada com seu emblema de arcidemônio, e percebe que ambos estão escritos na mesma língua mágica. Ele pega os livros e diz às garotas que podem ter qualquer livro que quiserem e sai com eles. Enquanto isso, Chastel aparece na igreja, onde seus nerds lhe dizem que Sir Rafael, o lendário líder dos Cavaleiros Sagrados que matou mais magos, está chegando. De repente, Rafael aparece diante deles e todos se curvam diante do gigante. Ele pergunta quem entre eles é o ex-cavaleiro sagrado cuja espada lhe foi tirada, e quando Chastel responde que é ela, ele simplesmente pergunta quantos magos ela matou até agora. Ela fica surpresa com sua franqueza, mas responde bravamente que não acredita que o número de magos que você mata é um bom juízo de caráter. Os nerds celestiais atrás dele urinam nos calções, enquanto lhe dizem para falar com cuidado, pois não podem salvá-la dele. Mas o homem enorme ri alto, afirmando que ninguém jamais ousou falar com ele daquela maneira, especialmente uma garota. Ele diz para ela levar sua bravura para os céus, o que assusta Chastel, mas felizmente o Papa da Igreja chega no último momento e diz a Rafael para parar, pois ele não tem o direito de matar ninguém. Rafael responde que não fala com políticos, o que faz Chastel defender ele, dizendo para falar com cuidado ao Papa. Rafael fica furioso e retira sua espada antes de apontá-la para ela, dizendo ao Papa que a espada escolhe seu mestre, então se ele não quer dar-lhe a espada, ela deve morrer para que a espada possa ser dada a alguém mais. O Papa imediatamente volta e entrega por a espada a Chastel, que esperava que Rafael tentasse lutar com ela, mas ele simplesmente sai enquanto ela fica apenas intrigada em sua sala, questionando se tudo foi parte do plano dele. Enquanto isso, Zaquin fala com Bab em um bar, onde ele ri sobre como ouviu que Zaquin adotou uma criança e serve-lhe algumas bebidas antes de oferecer a ele ser o gerente do castelo do dungeon. Zaquin imediatamente recusa, mas eles negociam até chegar a um ponto onde ele permite que Barb leve alguns livros em troca de informações. Barb diz a ele que um novo cavaleiro sagrado, supostamente que comeu carne de dragão, chegou à cidade e diz que matou 499 magos até agora. Segundo ele foi chamado especificamente para lidar com Zaquin, então ele deve ficar de olho. Enquanto Zaquin pergunta como o cavaleiro parece, a porta atrás dele se abre sem que eles percebam e ninguém menos que Rafael entra, enquanto todos assistem. Barb descreve como Rafael é um homem enorme com uma cicatriz no rosto quando eles se viram e notaram-o ali, pronto para lutar. Eles ambos se viram para ver esse monte de homem olhando para eles, o que imediatamente assusta Barb, enquanto a garota barbeira simplesmente desmaia ao ver o sorriso desse homem.
Barbie se levanta assustado, preparando-se para lutar e começando a cantar feitiços enquanto caminha em direção a Rafael, que puxa sua espada. Mas antes que ele possa fazer algo, Zaquin usa sua própria magia para neutralizar o feitiço de Barbie. Barbie olha ao redor e pergunta a Zaquin se ele perdeu a cabeça, pois esse homem o matará a qualquer momento agora. Mas Zaquin diz para ele relaxar e sentar-se na cadeira, pois ele não acredita que esse homem esteja ali para lutar. Rafael ri para Zaquin e reconhece que parece ter mais cérebros do que a maioria dos magos que conhece, enquanto Zaquin se pergunta por que esse cavaleiro sagrado que supostamente matou 499 magos não está emanando qualquer aura de hostilidade ou violência. Zaquin oferece-lhe uma cadeira e diz que podem conversar, e o cavaleiro aceita com entusiasmo e senta-se frente ao arcedemônio. Enquanto isso, Barbie vai atrás do balcão enquanto o dono da taverna implora a ele para garantir que sua filha não morra. Barbie nunca realmente usou seus feitiços para o bem, então é uma primeira vez para ele enquanto tenta usar feitiços curativos nela com uma expressão estressada. Zaquin pensa que ele pediu a esse homem para sentar e conversar, mas não tem realmente nada para discutir. Ele pensa em como gostaria de estar no lugar da Barbie, ajudando a garota, que está apenas desmaiada e não precisa de nada. Ele se vira para Raf novamente e pergunta se ele tinha algum assunto com ele. Raf pega sua cerveja e diz que ouviu que um arquidemônio tem se envolvido com seus cavaleiros sagrados, e pergunta se ele é o tal. Zaquin imediatamente percebe que ele está falando sobre Chastel, afirmando que não deve parecer muito com um arquidemônio maligno. O cavaleiro ri e diz que, apesar do tamanho, ele tem o olhar vilanesco que tanto ouviu falar. Zaquin retruca, dizendo que ouviu falar de seu hobby de matar feiticeiros e pergunta por que diabos ele está tão calmo com dois feiticeiros bem na frente dele. Raph dá um grande gole e responde que tudo o que fez foi apagar brasas, que um dia se tornaria um incêndio florestal. Zaquin parece confuso, pois esperava que alguém que matou 500 feiticeiros fosse mais bruto e impetuoso, mas este homem parece ser muito mais inteligente. Raph quebra o silêncio e pergunta diretamente se ele lutou alguma batalha com a cavaleira sagrada Chastel e se sim, ela foi uma ameaça para ele. Zaquin responde honestamente que não sabe o quão ameaçadora ela foi para ele, mas sabe com certeza que ela foi a oponente mais formidável que ele já enfrentou. Raph imediatamente afirma que isso significa que ela não é útil para a igreja e deve ser despachada imediatamente. Zaquin parece confuso e pergunta do que diabos ele está falando, e Raph revela que quando a igreja quis continuar a caça ao novo arquidemônio, ela se opôs e até abriu mão de sua posição de cavaleira sagrada. Segundo ele, isso dá à igreja motivos suficientes para se livrar dela. Zaquin fica surpreso, se perguntando como diabos ela pôde se colocar em tal posição. Ele concorda que se ela realmente disse isso, não é útil para eles. Finalmente, Raph se levanta da cadeira e diz a Zaquin que seu assunto aqui está concluído, então ele vai embora. Mas Zaquin percebe que este homem só veio aqui para confirmar a ligação entre ele e Chastel, o que lhe dará uma razão válida para destruí-la. Ele o para no meio do caminho e diz a Raph que Chastel tem muitos amigos nessa cidade que lamentarão sua morte. Essa cidade é seu território, então se Raph sair dos limites e fizer algo louco, ele será tratado de acordo. Raph afirma que nunca esperou que um arquidemônio se importasse com humanos, mas Zaquin o avisa para ficar em seus limites se quiser viver, e levar isso como uma ameaça séria. Raph ri, dizendo que Zaquin é exatamente como ele pensava, e que a igreja precisa apagar essa brasa também antes que vire um inferno. Barbie olha para Zaquin e pergunta o que diabos ele está tentando fazer e sugere que ele deveria matar o cavaleiro a qualquer momento que puder. Zaquin olha para baixo e diz a ele para ajudá-lo então. Barbie imediatamente o agarra pela gola, perguntando se ele quer que Barbie morra. Zaquin diz que quer que ele vá à igreja e verifique Chastel para ter certeza de que ela está bem. Ele tem um conhecimento avançado de magia de teletransporte, o que tornará isso fácil. Ele promete adicionar alguns livros extras por seu problema, então Barbie se levanta e se teletransporta, deixando a conta do bar para Zaquin. Um pouco depois, ele volta para casa apenas para encontrar Nefi esperando por ele perto do trono. Ele diz que ela deveria ter dormido, mas ela afirma que Vale queria esperar por ele, mas acabou dormindo de exaustão, pois trabalhou muito o dia todo. Ela trouxe todos os livros da biblioteca e já os arrumou para que ele possa lê-los imediatamente. Zaquin senta-se ao lado de Nefi e no momento em que estavam prestes a se beijar, Barbie se teletransporta para dentro do castelo, gritando por Zaquin. Ele tira a cabeça para fora e Zaquin fica furioso por arruinar o momento, o que confunde Barbie, que não sabe de nada.
Ele imediatamente sai com Chastel em seus braços, que parece pálida. Ele diz a Zaquin que ela parece ter sido envenenada, e Zaquin imediatamente diz a Nefi para preparar suas coisas para o tratamento. Todos se reúnem em torno de Chastel quando Vale acorda de seu sono, apenas para ver um cavaleiro com uma espada sagrada à sua frente. O ódio ferve dentro dela enquanto ela perde o controle e muda sua garra de dragão antes de atacar uma Chastel inconsciente. Felizmente para ela, Zaquin estava lá, e ele a agarra pelo braço, dizendo para ela se acalmar. Ela olha com raiva para Zaquin e pergunta o que diabos ele pensa que está fazendo. Mas Zaquin afirma que Chastel está contra ela, e ele não permitirá que ela seja ferida. Vale ainda parece estar com raiva, enquanto Zaquin pergunta se ela está brava nesta noite em particular. Vale responde que quer matar qualquer cavaleiro com uma espada sagrada, pois um deles matou seu pai quando ela tentou voltar. Ele diz a ela que matar Chastel, que não tem nada a ver com seu pai, não lhe trará alegria ou consolo, pois, independentemente de Chastel viver ou morrer, o verdadeiro assassino continuará vivendo como quiser. Ela pergunta o que diabos ele sabe sobre vingança. E ele responde eloquentemente que a vingança é melhor quando você encontra a pessoa e a destrói física e mentalmente, empurrando-a para o desespero a ponto de ela mesma pedir a morte. Mas você não lhes dá quando eles mais querem. Você os mantém mal vivos por muito tempo até que sua alma esteja satisfeita. Esta resposta choca tanto ela quanto Nefi, quando Vale pergunta se ele já se vingou de alguém. Zaquin responde que sim, mas a pessoa morreu imediatamente e ele não sentiu nenhuma alegria por isso. Ele diz para ela não se preocupar, pois quando encontrarem o verdadeiro assassino, ela pode trazê-lo para cá, já que Zaquin tem dispositivos de tortura de primeira linha que ela pode usar. Isso novamente surpreendeu tanto Nefi quanto Vale, pois elas não conseguem entender que tipo de homem é este arquidemônio. Algum tempo depois, Chastel finalmente acorda para encontrar Zaquin sentado perto dela. Ele diz a ela que ela foi envenenada e foi apenas graças a Nefi que ela está viva. Ela diz a ele que não tem ideia de quem a envenenou, pois ela saiu para encontrar um estranho que lhe enviou uma carta. O estranho afirmou ser de uma organização secreta na igreja que quer manter a coexistência com os feiticeiros, mas não explicou antes de partir. Quando ela voltou, seu chá estava lá, e ela foi envenenada pouco antes de Barb chegar. Zaquin afirma que não pode ser Raf, pois ele simplesmente cortaria a cabeça dela se quisesse, com o que Chastel concorda e volta para a cama. Na manhã seguinte, ela é forçada a se vestir como empregada, pois Zaquin diz que ela pode ficar aqui para sua proteção, mas precisa ganhar seu sustento. Ela avista Vale mais uma vez desde a primeira vez que se encontraram no mercado e tenta cumprimentá-la calorosamente, mas Vale não parece ter nenhuma simpatia por ela, pois a chama de estúpida antes de fugir. Zaquin se desculpa por ela e revela que quando ela era jovem, seu pai foi morto por um dos portadores da espada sagrada e desde então ela tem odiado a igreja e seus cavaleiros. Chastel sente pena dela e pergunta se seria melhor se ela fosse embora, mas Zaquin diz para ela não se preocupar, pois Vale é apenas uma criança que não consegue expressar seus sentimentos e a assegura de que não a machucaria porque tem seu próprio orgulho. Ela começa a trabalhar em sua casa como empregada, mais ou menos. Mas mesmo que Vale tenha prometido não machucá-la, ela começa a pregar peças, jogando um sapo nela antes de fugir. Zaquin vem correndo da biblioteca para verificar, apenas para encontrar a cavaleira sagrada chorando no chão, com medo de sapos. Zaquin diz para ela lidar com isso, pois nunca prometeu que Vale não a incomodaria. Com certeza ela aparece novamente e joga mais sapos nela, que cai no chão chorando depois de escorregar. Zaquin se pergunta como diabos essa mulher sobreviveu, pois parece ser completamente inútil fora de uma luta. Naquela noite, Vale começa a escrever seu diário, anotando que a nova cavaleira sagrada parece ser uma Dumbo total, que não merece um nome chique como Chastel. Ela nota que é incrivelmente fácil pregar peças nela, pois ela pode simplesmente jogar algumas cascas em seu caminho e ela definitivamente escorregará nelas. Ela se pergunta como diabos essa mulher se tornou uma cavaleira se ela nem consegue desviar de uma casca de banana. Ela também anota que a mulher parece ter medo de quase tudo que se move, como aranhas ou cobras, e começa a fugir ao primeiro sinal delas. Ela afirma que mexer com ela é muito fácil e está ficando chato, para ser honesta. Ela fecha seu livro quando há uma batida na porta e Zaquin entra no quarto e senta-se ao lado dela. Vale esperava que ele gritasse com ela por incomodar a cavaleira, mas ele afirma que além das refeições, ela pode incomodá-la o quanto quiser. Ele chega ao tópico principal, dizendo a Vale que sabe que ela gosta de viver aqui, mas também que tem assuntos inacabados em outro lugar. Ele diz que ela pode sair quando quiser, mas deve saber que suas portas estarão sempre abertas e Nefi a esperará quando ela voltar.
Vale parece muito mais feliz depois dessa conversa e volta a dormir. Enquanto isso, Nefi e Chastel tomam um banho quente juntas na recém-construída casa de banho antes de irem dormir. Enquanto dormia, Vale tem um pesadelo sobre encontrar seu pai morto e um cavaleiro sagrado curvado sobre ele, o que a acorda. Ela ansiosamente volta para o quarto de Chastel e tira suas garras antes de se aproximar dela. Para a surpresa de todos, porém, ela simplesmente começa a beliscar suas bochechas suavemente, perguntando-se como essa mulher sobreviveu em batalha, pois ela dorme como uma pedra. Um pouco depois, enquanto Zaquin dormia em seu trono, Nefi vem correndo até ele, gritando seu nome antes de dizer que Vale desapareceu de seu quarto e não está em lugar nenhum no castelo. Há um tempo, Vale estava em seu quarto, escrevendo sua entrada diária no diário. Ela escreve sobre como Zaquin a pediu para ser filha dele e de Nefi hoje, o que foi uma grande surpresa, mas ela ficou feliz em ouvir isso. Ela admite para si mesma que gosta de estar aqui, recebendo carinhos de Zaquin e abraços de Nefi. No entanto, isso representa um dilema. Ela quer ficar tanto que tem certeza de que isso a fará esquecer sua vingança, mas não quer fazer isso a qualquer custo. É por isso que Vale decide que não pode mais viver com Zaquin. Ela escreve as últimas palavras de seu diário de observação de arquidemônios e o fecha com o coração pesado. Ela voa para fora do castelo, agradecendo a Zaquin por tê-la pedido para ser sua filha e por lhe dar o direito de decidir. Ela logo chega a uma escadaria subterrânea que leva ao castelo do arquidemônio anterior e começa a descer, sem saber que alguém a segue. Vale logo chega aos portões do castelo e pensa que lá dentro pode encontrar conhecimento e poder para matar um portador de espada sagrada. Zaquin arranjou para que ela pudesse entrar no castelo sozinha. No entanto, enquanto Vale tenta destrancar as portas do castelo, ela hesita, percebendo que se pegasse algo sem dizer a Zaquin, ela o estaria traindo. Assim que ela abre a porta um pouco, ouve uma voz por trás. Ela entra em pânico ao se virar e descobre que Raf a seguiu até aqui. Mas quando vê a espada sagrada atrás de suas costas, as memórias horríveis de seu passado voltam. Ela se lembra do cavaleiro sagrado manchado de sangue e comendo a carne do dragão. Embora não pudesse ver seu rosto claramente, ela reconhece a cicatriz em seu rosto o suficiente para saber que ele é o homem que matou seu pai. Raf pergunta quem ela é, e a raiva de Vale supera sua racionalidade. Ela transforma suas mãos em garras de dragão e brota suas asas para atacá-lo. Raf saca sua espada e a balança em direção a ela, e Vale percebe que atacar um cavaleiro sagrado sem um plano era suicídio. Ela percebe que está condenada. Naquele momento de desamparo, ela só consegue chamar por Zaquin, e ele chega à cena assim que a espada de Raf está prestes a atingir Vale. Zaquin bloqueia a espada e diz a Vale que vai impor um toque de recolher para que ela não possa sair de casa tão tarde. Vale fica chocada ao vê-lo aqui e pergunta como ele veio parar aqui. Ele responde que tinha certeza de que ela viria para cá, então ele pediu ajuda a Barbie para teletransportá-la. Assim que ele diz isso, Barbie também aparece lá e diz a Zaquin que ele não é seu Uber pessoal. Vale não recebeu a resposta à sua pergunta, e ela pergunta a Zaquin por que ele está aqui quando ela o traiu. Ele simplesmente diz para ela parar de se preocupar com cada pequena coisa e gentilmente acaricia sua cabeça, fazendo Vale desistir de fugir. Ela abraça Zaquin e se desculpa por fugir enquanto chora, e ele sorri suavemente para ela. Nefi está do outro lado do portal de Barbie, e como ela também está preocupada, Zaquin a assegura de que Vale está segura com ele, e eles voltarão para casa logo após lidar com outro problema. Com isso, ele larga a espada sagrada de Raf, e então diz a ele que já havia sido avisado para não ultrapassar seus limites. Raf ri dele, perguntando desde quando os feiticeiros protegem os outros. Zaquin diz a ele que Vale é sua filha, e o cavaleiro sagrado fica surpreso ao ouvir isso. Zaquin então pede a Vale para recuar e diz a Raf para se defender com tudo o que tem se não quiser morrer. Raf declara que ainda não é hora de ele morrer, e libera o verdadeiro poder de sua espada sagrada Meditron. A espada é coberta por uma chama azul e emite uma forte pressão que racha o círculo mágico de Zaquin. Raf se gaba de que sua espada tem o fogo da purificação que uma vez matou um arquidemônio e queimou toda a sua magia. Vale e Barbie estão preocupados agora, mas Zaquin diz à sua filha que ele vai ensiná-la a se vingar agora. Ele diz que permitindo que o inimigo mostre todo o seu poder e depois o esmagando, eles podem ter a vingança mais satisfatória. Zaquin avança contra Raf, que balança sua espada sagrada contra ele.
Para sua surpresa, Zaquim bloqueia seu ataque com uma barreira mágica que não desaparece mesmo depois de entrar em contato com as chamas da purificação. Zaquim explica que, pela experiência que teve ao lutar contra Chastel, ele melhorou sua barreira. Sua mais recente barreira defensiva é chamada Escama Celestial, e ela constantemente extrai magia do ar para se reparar e ficar na melhor condição. Ele então empurra Raf para trás, que reativa o fogo da purificação e avança. Ele balança sua espada em Zaquim, mas consegue atingir apenas o chão. Mesmo assim, seu golpe é tão poderoso que cria um buraco gigante à sua frente e o incendeia. Zaquim facilmente desviou do ataque, e quando Raf o ataca novamente, ele simplesmente o empurra para trás com sua barreira inquebrável. O Cavaleiro Sagrado o ataca novamente, e desta vez ele consegue destruir a barreira. Zaquim comenta que sua barreira ainda está longe da perfeição se ela só aguentou 3 golpes. Raf avança contra ele novamente, e Zaquim usa magia de fortalecimento físico para socá-lo na porta do castelo. Com as irritantes chamas da purificação desaparecidas, ele pode usar todos os tipos de magia livremente. Vale o aplaude e Zaquim aprecia sua reação. Ele então retorna seu foco para a luta e pensa que Raf deve ser derrotado agora, pois cavaleiros sagrados não são tão poderosos quanto feiticeiros no final. Para sua surpresa, Raf ainda se levanta e comenta que ele é bastante forte. Por outro lado, Chastel visita Nefi e pergunta onde Zaquim está. Ela fica um pouco nervosa ao ver a sombra escura no chão, e Nefi conta sobre o desaparecimento de Vale e como Zaquim a protege de um atacante. Chastel está dividida entre o desejo de ir e ajudar Zaquim e o desejo de ficar para trás, já que ela deve ser a razão pela qual Vale deixou a casa. Incapaz de tomar uma decisão, ela cai de joelhos e começa a se preocupar com seu futuro. Ela tem certeza de que a igreja a matará agora, e se pergunta se deveria se aliar aos feiticeiros agora. Ela descarta a ideia, e então Nefi tenta confortá-la. Chastel pergunta a ela se ela não vai, e Nefi responde que Zaquim a ordenou que ficasse aqui. Chastel diz a Nefi que ela a inveja, e ela retribui o sentimento. Chastel fica surpresa e começa a rir, dizendo que Nefi não tem motivos para ter ciúmes, mas ela responde que Chastel pode ir livremente a Zaquim. Por outro lado, ela tem ordens para ficar para trás. Chastel grita que se ela quiser ir a Zaquim, pode simplesmente desobedecer às suas ordens, mas Nefi se recusa. Ela pega Chastel de surpresa e a abraça, dizendo que seu trabalho é dar as boas-vindas a Zaquim em casa como uma dona de casa adequada. Chastel começa a chorar, dizendo que também gostaria de ajudar Zaquim de qualquer forma, mesmo sendo sua inimiga jurada. Suas lágrimas não param de fluir enquanto ela confessa o quão confusa e sem noção está sobre o que fazer agora. Ela não quer lutar contra Zaquim, e em vez disso quer lutar ao lado dele. Nefi bagunça o cabelo dela e diz que ela já sabe o que fazer. Ela fala sobre como, durante o primeiro encontro deles, Chastel disse que Zaquim parecia solitário. Nefi diz que tinha ciúmes de que alguém além dela também pudesse entender Zaquim, mas também ficou feliz que há pessoas que podem entendê-lo. Vendo-a tão calma, Chastel percebe que Nefi cresceu muito porque pode amar Zaquim livremente. Graças às suas palavras, Chastel agora sabe o que fazer. Ela pula na sombra no chão sem qualquer hesitação e alcança a caverna, onde Raf ainda está de pé, apesar de ter sofrido ferimentos graves. Ele respira fundo e seus ferimentos curam instantaneamente, fazendo Zaquim perceber que os rumores sobre ele consumir carne de dragão eram verdadeiros. Zaquim diz a Vale que é bom que Raf não morra tão facilmente, porque isso lhe dará muito tempo para puni-lo completamente. Raf comenta que ele parece ser muito odiado aqui, e Vale diz que seu pai Arobas era seu orgulho e razão de viver, mas ele o matou. O Cavaleiro Sagrado fica chocado ao saber disso, e Zaquim e Barb também. Arobas era um dragão lendário que viveu por mais de 1000 anos, e Zaquim não acha que alguém do nível de Raf poderia derrotá-lo. Vale continua seu diálogo, dizendo que seu pai era gentil, sábio e prestativo, e as pessoas o chamavam de dragão sábio. Um dia, alguns cavaleiros sagrados vieram chamá-lo, e ele partiu com eles. Ele nunca voltou para casa, e quando Vale decidiu procurá-lo depois de uma semana, ela encontrou o cadáver de seu pai esfaqueado por uma espada sagrada, e um homem com aparência demoníaca bebendo seu sangue.
Aquela visão era demais para ela suportar e ela perdeu a energia para voar. Ela caiu no chão e a dor de perder seu pai começou a se instalar em seu coração gradualmente. Ela se lembrou de quantas vezes seu pai ajudou os humanos, e eles o traíram no final. Enquanto ela termina sua história, Raf diz a Vale que se ela é a filha de Orobos, ele a matará também. Ele avança em direção a ela, mas Zaquin se interpõe entre eles e o afasta com sua magia de fortalecimento físico. Raf aterrissa de pé e mais uma vez avança em direção a Vale, que decide explodi-lo com sua magia. Zaquin tenta pará-la, mas é tarde demais, e sua magia dracônica colide com a espada sagrada de Hef. No entanto, quando a poeira da explosão se dissipa, descobre-se que Chastel havia chegado à cena na hora certa, e ela é quem está segurando Hef. Barb entra em pânico ao perceber que esqueceu de fechar o portal, e Zaquin fica impressionado que Chastel conseguiu parar Vale e Ref de uma vez. Enquanto isso, Vale está confusa sobre o que Chastel está fazendo aqui. Ela responde que nunca se deram bem, mas ela só quer conversar com ela de forma adequada. Zaquin acaricia o cabelo de Veil, dizendo que ela também deveria tentar resolver seus problemas através de uma conversa. Ele então se vira para o ferido Hef, agora de joelhos, e pergunta por que ele planeja morrer de forma tão patética. Ele diz que não há diversão em matar alguém que está praticamente implorando para ser morto, e tanto Veil quanto Chastel ficam chocados ao ouvir isso. Zaquin explica que no momento em que Raf ouviu o nome Arobas, todos os seus instintos de sangue e determinação desapareceram. Chastel repentinamente percebe algo ao ouvir isso, e pergunta a Raf se ele foi quem enviou a carta sob o nome de Arobus. Zaquin fica confuso agora, e ele pede a Raf que explique claramente. De repente, Zaquin sente uma energia estranha e intimidante vindo da torre do Arquidemônio. O golem guardião que estava adormecido dentro da torre sai pela porta quebrada, e a aura escura que ele libera é tão intensa que Chastel tem dificuldade para respirar. Quando o golem emerge completamente da porta, Zaquin percebe que ele emite a mesma aura de um demônio, mas não é tão assustador. Ele percebe que o golem foi modelado após demônios, e então nota que ele está absorvendo mana do ambiente para alimentá-lo. Zaquin acredita que é a taxa atualmente. Ele vai sugar toda a força vital próxima dele, e os efeitos já começaram a mostrar-se em Chastel. Vale diz a Zaquin que é o guardião da torre, e ele percebe que o clã das espadas sagradas deve ter ativado-o. Ele tenta ordenar o golem a retornar usando seu cresta do arquidemônio, mas isso não funciona. De repente, a cabeça do golem começa a se contorcer, e ele abre a boca larga para lançar um feixe poderoso neles. Zaquin ordena a todos que evitem, e ele tem apenas tempo suficiente para pegar Chastel e se mover fora do caminho do feixe. Ele fica pálido quando percebe que Veil não conseguiu sair seguramente, e ela é atingida pelo feixe do Gollum. No entanto, ela não se machucou em nada. Quando Veil abre os olhos, ela descobre que Hef usou seu corpo para protegê-la, mesmo perdendo um braço no processo. Todos ficam chocados com isso, e Zaquin fica enraivecido com o Golem. Ele usa seu feitiço de barreira avançada e bate o golem com ele, lançando-o ao chão e destruindo-o com sucesso. Em seguida, ele corre até Vale, perguntando se ela está bem. Ela está bem, mas Raf tomou uma ferida crítica que é muito grave para ser curada, até mesmo pelos poderes de dragão dele. Zaquin pergunta a ele por que fez isso, e o Cavaleiro Sagrado responde que simplesmente cumpriu seu dever. Hef tenta se levantar, mas falha, e Zaquin observa que ele parece estar buscando algum tipo de redenção. Ele pede a Raf que explique, e o velho cavaleiro luta para respirar enquanto olha para Vale, que o lembra de seu pai, Arobas. Hef se levanta e diz a Veil que ele não matou seu pai, porque o grande dragão Arobas nunca seria derrotado por um humano normal como ele. Veil não acredita nele, e repete que viu ele consumindo o corpo de seu pai naquele dia. Ela está certa de que Raf enganou ele, e ele pergunta a ela se Arobas era tão fraco que poderia ser derrotado por uma traição humana. Vale não entende nada, então Raf vai direto ao ponto. Ele diz a ela que buscou a ajuda de Arobas, porque queria matar um demônio, um inimigo que ele não poderia ter enfrentado apenas com tropas humanas. Todos ficam chocados ao ouvir isso, mas Veil ainda pensa que Raf está mentindo porque demônios são apenas encontrados em mitos. No entanto, Raf insiste que ele lutou contra o demônio junto com Arobas e muitos outros Cavaleiros Santos naquele dia, e a maioria deles acabou morta.
Ele acredita que mais demônios virão à Terra em breve, anunciando o fim dela. Vale olha para Zakin, que revela que já enfrentou a sombra de um demônio, e está certo de que eles ainda existem em alguma dimensão. Ele diz que tem estado pesquisando textos antigos para descobrir mais sobre eles, e lembra a Veil que ela tem ajudado nele. Veil está horrorizada de saber que seu pai lutou contra um demônio e perdeu, mas Raph diz a ela que Arobas não perdeu. Ele venceu ao custo de sua vida. Ela chora, perguntando a quem ela deve odiar então, e Raph diz a ela que ela deve soltar sua raiva e se orgulhar das ações de seu pai. Ele diz que demônios são muito poderosos, e se invadirem a Terra quando os Cavaleiros Santos e os Feiticeiros ainda estiverem lutando entre si, a Terra não terá chance contra eles. Orobus previu isso e ele disse a Rat que continuasse vivendo para que pudesse fortalecer a Terra para se defender. Por isso, ele fez a coisa mais feia imaginável e consumiu o sangue de seu amigo. Raph diz que sua missão acabou agora porque ele encontrou Shastal, que pode servir como ponte entre a igreja e os feiticeiros. Ele declara que morrer em nome de Arobas será sua maior missão final. Essas palavras convencem Zakin de que Raph era o estranho que encontrou Chastel antes e falou sobre a coexistência entre a igreja e os feiticeiros, mas Bab não acredita nisso. Ele diz a Raph que ele não tem direito de falar sobre coexistência depois de matar centenas de feiticeiros e concorda. Ele diz que a única que pode liderar a coexistência é Chastel, e ela fica pálida porque ainda não aceitou o trabalho. De repente, o Golem começa a se mover e tomar forma novamente, e Zakin decide lidar com isso rapidamente. Ele pensa que como o Golem deve ter sido feito com magia, ele pode apenas desativar a magia como sempre faz. No entanto, Raph avisa que o Golem não foi feito apenas com magia. Ele tem algumas trações demoníacas nele. Ele está confiante de que as trações são do mesmo demônio que ele e Arobas derrotaram, e o arquidemônio anterior pegou o corpo dele e transformou em um Címero. Isso não abala Zakin nem um pouco, e ele se prepara para tentar novos feitiços contra o Címero demônio. De repente, Chastel se aproxima dele e pede que ele a deixe lutar ao lado dele. Ela limpa todas as dúvidas de sua mente e pede para sua espada sagrada lhe dar poder. A espada é repentinamente coberta por chamas douradas de purificação, e Zakin nota que suas chamas estão mais conectadas à espada do que as de Hef. O Golem carrega seu ataque e Chastel repentinamente corre em sua direção, apesar da advertência de Zakin. Ela contraria o feixe do Golem com sua espada, dividindo-o em duas e criando uma abertura para Zakin atacar. Ele corre à frente e atinge o Golem com sua barreira avançada, quebrando seu braço. No entanto, fumaça escura aparece no lugar do braço quebrado, e as pedras quebradas começam a flutuar e mudarem de direção para enfrentar Zakin. O Golem repentinamente dispara tudo em direção a Zakin, mas então Chastel corre para cobri-lo novamente, e corta todas as pedras. Até Zakin é intimidado por sua velocidade e poder agora, e ele está aliviado por ela estar do seu lado. Ele então usa uma versão modificada de sua barreira avançada e dá um soco no Golem, antes de esticar os dedos e fazer chamas negras erupcionarem do local onde havia marcado anteriormente. O Golem é reduzido a escombros em segundos e Zakin está satisfeito com sua vitória. Chessel pergunta a ele o que acabou de fazer, e ele conta a ela que usou o feitiço oposto de sua barreira avançada. Seu novo feitiço absorve mana do ambiente continuamente, e depois queima-o em chamas negras. Zakin diz que sua barreira avançada e a técnica de chamas negras são exatamente a mesma coisa, mas invertidas em direção. Ele criou-os para enfrentar cavaleiros santos e demônios, mas ainda estão longe de serem perfeitos. Chastel diz que ele é um feiticeiro bastante assustador, e ele diz que ela também é bastante talentosa. Ela cora ao ouvir isso, e promete ficar ao seu lado no futuro também. Justamente nesse momento veio chamar a atenção de Zakin para Raph, que está sangrando. Zakin tenta curá-lo com magia, mas sua ferida é muito profunda. Raph fala sobre como Chastel acabou de se tornar a cavaleira sagrada mais rápida que ele já viu. Ele diz a ela que ela pode não aceitar o papel que ele ofereceu, mas suas ações já a tornaram um símbolo da coexistência. Ele diz a ela que essa facção de coexistência foi a ideia de Orobas, e ele apenas quer vê-la se concretizar. Zakin ajuda-o a se levantar e pergunta por que ele matou tantos feiticeiros. Raph conta a ele que nunca quis matá-los, mas os feiticeiros atacaram primeiro. Ele diz que sempre quis ter uma conversa amigável com ele e até tentou rir para aliviar a tensão, mas eles ainda atacaram primeiro e ele foi obrigado a terminar suas vidas. Isso surpreende todos, e Zakin e outros dizem ao velho cavaleiro que ele é completamente surdo, e independente do que faça, sempre parece ameaçador. Ignorando tudo isso, Raph pede a Chastel que retorne à igreja, e promete lidar com as pessoas que tentaram machucá-la.
Ela pergunta a ele se ele sabe quem são, e ele conta a ela que no fundo do seu coração, ela deve saber também. Ele se levanta pedindo a Veil que permita que ele garanta a segurança de Chastel antes que ela possa matá-lo. Veil apenas pergunta a ele o que ele achava de seu pai, e Raph responde imediatamente que Aerobaz era um grande dragão, e os momentos que passou lutando ao lado dele foram os momentos mais gloriosos de sua vida. Com isso, ele marcha adiante. Zakin pergunta a Vale se ela vai deixá-lo ir. Ela diz que não se sente que matá-lo é a coisa certa agora, e ele acaricia sua cabeça dizendo que ela fez a escolha certa. Em seguida, ele pede a ela que volte para casa onde Napi a espera, e Veil aceita alegremente sua mão. Barb teletransporta todos de volta para a torre de Zakin, onde Nefi a espera na entrada. Do outro lado, o sacerdote está conversando com os lacaios de Chastel sobre como está preocupado com ela. Ele os manda descansar porque passaram todo o dia procurando por ela, mas uma vez que fica sozinho, mostra sua verdadeira cara. Ele expressa sua frustração porque Chastel ainda não está morta. Ele acredita que todos os feiticeiros são malignos e Chastel também é porque ela tomou seu lado. Ele até mesmo estava pressionando por sua execução, mas os outros sacerdotes se opuseram, e então Raph chegou ao cenário. Ele foi o único que tentou envenená-la para que sua espada sagrada escolhesse outro mestre. Não foi a primeira vez que ele fazia isso, porque matou muitos cavaleiros santos apenas porque eles não concordavam com sua ideologia. Ele abre um gavetão secreto em sua mesa e tira uma garrafa de veneno dela, quando de repente, Raph arromba a porta do quarto dele. O sacerdote demonstra preocupação com seu braço faltante, mas Raph diz que é apenas um arranhão. Ele cai de joelhos no meio do quarto, e o sacerdote vê isso como uma oportunidade para eliminá-lo porque não entende em qual lado ele está. Ele joga o veneno nas luvas e tenta aplicá-lo na ferida de Raph, chamando-o de medicamento. No entanto, Raph simplesmente corta a mão do sacerdote, e então diz a ele que ele sabe tudo sobre sua traição. O sacerdote grita e rola em dor, e Raph coloca seu calcanhar no cérebro dele para silenciá-lo. Ele diz a ele que ele não tem direito de apagar o futuro brilhante, e então espeta-o com sua espada sagrada. Após matar o sacerdote, Raph diz a ele que ele o acompanhará na vida após a morte em breve. No dia seguinte, Chastel toma chá com Zakin e Nefi, onde aprende que o sacerdote realmente era a pessoa que estava perseguindo sua vida. Ela tinha suspeitas dele, porque ele sempre afirmava que a igreja estava sempre certa. Ela sabe que ele estava errado e delirante como qualquer outro boomer lá fora, e agora quer mudar a igreja um pouco de cada vez. Por isso, ela planeja retornar à igreja. Zakin de repente diz a ela que seu chá está envenenado e Chastel fica assustada. Ele diz a ela que estava apenas brincando, mas isso também foi sua maneira de mostrar a ela que ela confia demais nos outros e isso é um problema. Chastel fica desconcertada e diz que quase derramou o chá que Nefi fez, e Zakin corrige-a, dizendo que alguém mais fez o chá. Vale havia estado escondida atrás do sofá o tempo todo, então Chastel vai falar com ela. Ela se ajoelha diante dela e tenta acariciá-la, mas Vale não está pronta para isso. Chastel aceita isso e começa a se retirar, mas então Vale diz a ela para voltar. Ela fica emocionada ao ouvir isso e retorna à porta, prometendo tentar fazer o mundo um lugar melhor para feiticeiros. De repente, Raph coloca a mão no seu ombro e diz a ela para pedir seu auxílio se precisar. Ela concorda, mas então fica assustada ao ver que Raph ainda está vivo. Ele mantém uma conversa casual com Zakin sobre como seu curativo e a bênção de Oroba o fizeram se recuperar rapidamente, enquanto Chastel fica assustada com a conversa casual. Ela pensava que ele já estava morto, mas Zakin diz a ela que ele foi o que contou a ele sobre o sacerdote. Incidentalmente, ele também fez o chá e não foi Vale, porque jurou se tornar o valet de Zakin a partir de agora, e renunciou como comandante dos Cavaleiros Santos. Chastel fica assustada novamente ao ouvir isso. Ontem, Raph veio à sua torre após matar o sacerdote e ofereceu-se para morrer nas mãos de Vale se ela quisesse. Zakin deixou a decisão inteira com a menina dragão, e após algum pensamento, ela disse a Raph que ele deveria servir Zakin e Nefi porque isso ajudaria ela também. Bem, o velho cavaleiro é excelente em trabalhos domésticos, e Zakin também se identifica com ele porque ambos têm uma imagem muito feia, embora não sejam pessoas ruins. Enquanto isso, Vale pergunta a Raph se ele sente falta do braço, e então traz o pedaço de armadura que usava para parecer grande. Ela o anexa ao ombro de Raph, e então o conserta com magia, permitindo que ele se mova como um braço real. O velho cavaleiro fica tocado e jurou servir Vale pelo resto de sua vida. Depois de ouvir tudo isso, Chastel fica emocionada quando percebe que é a única que está se mudando. Zakin diz a ela para parar de chorar porque ela sempre será bem-vinda de volta, e todos ficarão felizes em tê-la.
Ela fica deliciada ao ouvir isso e ela se retira alegremente. Justamente nesse momento, Bab sai da sombra de Zaquin, bocejando e esticando, dizendo para ele preparar o café da manhã. Zaquin, no entanto, diz a ele para ir junto com Chestil porque ela poderia usar mais proteção desde que é muito ingênua. Bab não quer ser babá, mas Zaquin promete pagar ele por isso, e ele imediatamente começa a seguir Chestil e se anexa à sua sombra. Depois que eles saem, Zaquin nota que Nefi ficou deprimida de repente. Ele pergunta a ela o motivo e ela se agarra timidamente ao seu braço, pedindo que ele tente entender. Zaquin esforça-se para lembrar e então segura delicadamente o rosto de Nefi, pedindo desculpas por deixá-la sozinha ontem à noite. 显而易见，这就是他想要听到的。他高兴地拥抱了她。与此同时 ，Ralph 轻轻闭上 Veil 的眼睛，告诉他他还太年轻，不该看到这些东西。如果你喜欢这个视频，请确保订阅一观看第12部分。并查看这部关于一个失败者转世成为拥有神迹能力王子的新动漫。